Canal Ouvindo Áudio Novel. Se inscreva. Novel Gringar Fantasias Cinzas. Volume 04. Ele abriu os olhos. A paisagem diante dele não havia mudado nem um pouco, a ponto de ser cruel. Nesse mundo imutável, Haruhiro e os outros precisariam mudar a si mesmos, pouco a pouco. Vamos nos encontrar em frente ao portão norte, daqui a 10 dias, às 8 horas, disse ele. Às vezes, as pessoas dizem que se sentem fora do seu elemento. Era exatamente assim que Shihoru se sentia naquele momento. Perto da rua do Jardim das Flores, havia um restaurante chamado Maraicas. Não havia uma placa na frente, mas o lugar era administrado por Maraika-san, então era assim que as pessoas o chamavam. Os clientes de Maraika eram cerca de 9/10, ou na verdade, na maioria das vezes, 100% mulheres. Não que os homens fossem indesejados, mas a clientela predominantemente feminina dificultava a aproximação deles. Por outro lado, isso facilitava a entrada das mulheres e criava um ambiente relaxante para elas. Não havia muitos lugares assim, ou melhor, Shihoru não conhecia nenhum outro, e a comida era boa, então quando saíam para comer só com as amigas, o restaurante da Maraika era sempre a primeira opção. Era óbvio que as mulheres que jantavam fora com frequência, principalmente soldados voluntárias ou funcionárias do setor de serviços, costumavam comer no Maraicas. Por isso o restaurante estava sempre lotado. Hoje elas haviam evitado o horário de pico, chegando um pouco mais cedo, então havia lugares vagos. Mesmo assim, Shihoru e Yumi foram obrigadas a sentar-se no canto de uma mesa grande, uma ao lado da outra. A comida que pediram foi trazida e quando tinham terminado de comer pela metade, o restaurante já estava lotado. Então como vai, Shihoru? Perguntou Yumi. Você está aprendendo? Sim, disse Shihoru hesitante. Levei 4 dias para aprender um feitiço. Vai ser bem difícil me acostumar, acho. Afinal, eu só usei magia dar até agora. Magia maluca, disse Yumi. Na magia, existe o que chamamos de maestria, entende? Shihoru começou. Mostardas? Não. Domínio. Disse Yumi. Você quis dizer maestria, né? Maestria, certo. O que é isso? Para um mago, seu poder mágico é derivado dos elementais, disse Shihoru. Eles são uma espécie de criatura mágica, só para você saber, e existem 4 tipos. Shihoru os contou nos dedos. Arve, Canon, Falsidar, Ep, Maron, Fax e Dash. Disse Yumi. É difícil de lembrar. De qualquer forma, existem 4 tipos de elementais. O conhecimento sobre cada um deles, as técnicas para controlá-los adequadamente e a experiência adquirida ao fazê-lo, tudo isso contribui para o que chamamos de maestria. Cada tipo de elemental tem suas peculiaridades. Existem algumas semelhanças, mas outras coisas são completamente diferentes. Então, existem 4 maestrias ou algo assim? Perguntou Yumi. É verdade, disse Shihoru. Por exemplo, a maestria para Arve e Dar são separadas. No meu caso, eu tenho usado Dar o tempo todo, então acumulei alguma maestria. Mas ela não se transfere para outras magias, então é como começar do zero. Disse Yumi. Parece difícil. Yumi é uma caçadora, então as opções dela são limitadas. Tem um arco ou facão e o que é habilidades de caça. Só isso. Nossa, são 3 coisas. Mas a Yumi não tem nenhuma habilidade de caça, sabe? Ter um cão-lobo se enquadra em habilidades de caça? Perguntou Shihoru. Sim. Mas sabe, a Yumi está pensando que talvez tenha que desistir. Ela tem dinheiro, mas se quiser criar um, tem que ser desde filhote. Ela gostaria de cuidar dele direitinho, sabe? Dá para deixar com outra pessoa, mas a Yumi não quer ter que fazer isso. Na nossa situação atual, pode ser difícil para você dar a um filhote toda a atenção que ele precisa, Shihoru concordou. A Yumi também estava pensando nisso. Mesmo que a Yumi conseguisse criá-lo, ela se sentiria mal pelo coitadinho. Cuidar de um animal não é fácil. É verdade, disse Yumi. É preciso, determinação talvez. De qualquer forma, se você treinar bem um cão-lobo, ele nunca trairá seu dono. Ele o defenderá até a morte. Eu gostaria de ter alguém assim, disse Shihoru. Shihoru, você prefere ter uma pessoa de estimação a um cachorro de estimação? Não era isso que eu queria dizer. Shihoru usou o garfo para mexer na pouca comida que restava em seu prato. Yumi era meio lerda para essas coisas, ou simplesmente não tinha o menor interesse, então às vezes não entendia muito bem o que Shihoru estava dizendo. Ao olhar para Yumi, Shihoru às vezes se preocupava por ser ela mesma normal. Não conseguia evitar dividir as pessoas do sexo oposto em 2 grupos, aquelas por quem podia se apaixonar e aquelas por quem não podia. Shihoru sentia um certo nojo dessa parte de si mesma. Desejava ser mais alheia a isso, como Yumi. Quando decido que gosto de um rapaz, isso só me traz sofrimento, pensou ela tristemente. É melhor nunca me apaixonar. Ei, vocês dois, disse alguém. Shihoru não esperava que alguém os chamasse, então ficou realmente surpresa. Ela se virou para olhar na direção da voz. Ela sabia, não, essa era uma palavra um pouco forte demais. Ela reconheceu o rosto da pessoa que falava, ou melhor, a maneira como ela estava vestida. Era uma mulher musculosa com uma estola de penas brancas enrolada no pescoço e o cabelo preso com uma bandana que naturalmente também era decorada com penas brancas. Meu nome é Kikuno, mas acho que você não saberia disso, disse a mulher. Nunca fomos apresentadas antes. Mesmo assim, eu sei sobre vocês duas. Brigamos juntas no Deadiad, né? Yumi apontou para Kikuno. Você é um daqueles anjos astutos, não é? São os Wild Angels, disse Kikuno. E não apontem para as pessoas. É falta de educação. Nossa, dê desculpe. Yumi vai ter mais cuidado com isso daqui para frente. Faça isso você mesmo, disse Kikuno. Sou bem tolerante, mas muita gente é mais temperamental. Bom, isso não importa. Kajiko. Kikuno se virou e começou a acenar. Será que ela estava tentando chamar alguém? Não era só alguém. Uau! Yumi soltou um grito estranho.
O corpo inteiro de Shihoru congelou, e ela só conseguia encarar a mulher alta que caminhava em direção a elas com passos largos. Desculpe, vocês se importariam de nos ceder seus lugares? Perguntou Kikuno, expulsando 3 clientes que estavam sentadas em frente a Shihoru e Yumi. Kikuno e a alta e assustadora mulher sentaram-se em seus assentos agora vazios. Que beleza assustadora. De fato, Kajiko era assustadora. Assustadoramente bela e simplesmente assustadora. Só de estar sentada em frente a ela daquele jeito já era intimidante. Honestamente, Shihoru queria fugir, mas não podia. Se saísse correndo, tinha certeza de que seria abatida. Até Yumi, sempre tão despreocupada, estava quieta como um rato. Eu diria quanto tempo, mas na verdade não faz tanto tempo assim. Quando Kajiko sorriu, Shihoru sentiu como se uma lâmina fria estivesse sendo pressionada contra seu coração. Sou Kajiko, líder dos Anjos Selvagens. São Shihoru e Yumi, certo? Shihoru assentiu silenciosamente e mecanicamente como um fantoche. Yumi inclinou a cabeça para o lado. Por que você sabe os nomes de Yumi e Shihoru? Eu me interesso por qualquer garota que me chame a atenção. Kajiko disse algo assustador sem pensar muito. Aquele seu guerreiro, ele tinha coragem para um homem. Meus pêsames pela sua perda. Shihoru mordeu o lábio. Por quê? Era estranho. Embora não tivesse ficado triste como suas companheiras, e nem sequer conseguisse chorar por ele, agora, ao ouvir Kajiko elogiando Moguzo, seu coração foi subitamente inundado por emoções. Felicidade, orgulho e solidão. Finalmente, ela se deu conta de que havia perdido uma camarada maravilhosa e insubstituível. Moguzo era forte mesmo, não era? Yumi murmurou, olhando para baixo. Eu pensei que sim, disse Kajiko, olhando para o horizonte por um instante. Vocês ainda são inexperientes. São praticamente novatos. Tem muito espaço para crescer. Se aquele guerreiro tivesse tido a oportunidade de evoluir de forma constante, talvez tivesse se destacado. No mínimo, tenho certeza de que teria evoluído o suficiente para estar no mesmo nível daquele exibido que se alistou junto com vocês. Com o Renji-kun, Shihoru rangeu os dentes. Kajiko provavelmente não era do tipo que bajulava os outros. Ela tinha isso bem claro. Essa era a avaliação honesta da pessoa que liderava um clã importante como os Anjos Selvagens. Ela podia confiar nela. Moguzo era forte. Ele poderia ter ficado mais forte. Muito mais forte. Bem, isso acontece o tempo todo, disse Kajiko, dando de ombros. Não é incomum que alguém com talento promissor morra antes de desenvolvê-lo. Na verdade, quanto mais talento uma pessoa tem, maior a probabilidade de morrer jovem. Os fracos e tímidos não tentam suportar o impacto das coisas em uma luta. É assim que sobrevivem. Eu era igual. Kikuno olhou para ela e revirou os olhos. Não, você não estava, Kajiko. Não, disse Kajiko. Vocês têm uma opinião muito elevada de mim. É verdade, eu não sou uma pessoa comum. Não chego aos pés de Soma ou Kemori, mas duvido que perderia para o Diabo Vermelho Duke contra um Max ou Shinohara. Mas nem sempre foi assim. Eu era bem patética quando comecei como soldado voluntária. Acontece que graças à minha aparência, não faltavam homens estúpidos dispostos a me proteger. Eu os usei para sobreviver. Honestamente, isso me dá nojo. Mas os fatos são os fatos. Usei aqueles homens estúpidos, vulgares e desprezíveis como degraus para ficar mais forte, pouco a pouco. Claro, não vou dizer que não tinha potencial bruto. Eu devia ter. É que todo mundo tem. Em alguma coisa. O importante é não morrer. Você precisa viver, custe o que custar, se alimentar de tudo o que puder e desenvolver suas próprias habilidades. Shihoru. Yumi. Esse sim? Shihoru gaguejou. Miau, perguntou Yumi. Vocês perderam esse guerreiro, disse Kajiko. Ele devia ser o pilar central do seu partido. Mesmo numa estimativa moderada, seu partido perdeu pelo menos metade de sua força. Vocês não podem sobreviver assim. Shihoru tentou engolir, mas sua boca estava seca, sem sequer uma gota de saliva para engolir. Quando se virou para olhar para Yumi ao seu lado, os olhos de Yumi estavam arregalados e seus lábios cerrados. Vocês dois têm muito a seu favor, disse Kajiko, suavizando um pouco a expressão. Zoranzes era um inimigo poderoso. Os orcs são uma raça poderosa, mas, para ser franco, poucos orcs individuais chegam a ser tão fortes. Eu diria que os únicos que poderiam tê-lo enfrentado em um combate mano a mano eram Soma e Kemori. Considerando o histórico de vocês, não seria surpresa se todos tivessem morrido. E no entanto, vocês ainda estão aqui. Isso é impressionante. Infelizmente, porém, o grupo de vocês acabou. Vocês não podem lutar sem aquele guerreiro. Não vai demorar muito para que outro de vocês morra. Quando morrer, será o segundo, depois o terceiro. Geralmente é assim que as coisas acontecem. Se aquele guerreiro tivesse sobrevivido, o grupo de vocês seria um grupo formidável, tenho certeza. Considerando outro grupo famoso que se juntou ao mesmo tempo que vocês, as pessoas poderiam ter começado a falar de vocês como uma geração de ouro. Mas essa possibilidade acabou. Se vocês se apegarem a esse grupo para sempre, Shihoru, Yumi, a única coisa que os espera é uma morte miserável. Você está dizendo que deveríamos desistir, então? Perguntou Shihoru com a voz trêmula, ao que Kajiko respondeu imediatamente com um aceno de cabeça. Estou. Junte-se aos Anjos Selvagens, continuou Kajiko. Não vou insistir que você decida agora mesmo, mas fique à vontade. Tem um grupo que poderia aceitar um mago e um caçador já amanhã. Somos um clã exclusivamente feminino, acrescentou Kikuno com um sorriso estranhamente amigável. Não permitimos nenhum homem imundo. Ninguém vai usar vocês. Nos unimos para nos aprimorarmos, sobrevivermos e aproveitarmos a vida. Homens são proibidos, mas a ausência deles nunca nos causou problemas. Aliás, sabe de uma coisa? Estamos melhor sem nenhum homem estúpido por perto. Não importa o quanto tentem manter as aparências, no fundo são todos iguais. Só nos veem como um meio para satisfazer sua luxúria imunda. Kikuno, você está se exaltando demais, disse Kajiko. Ah, desculpe, Kajiko. Me empolguei.
É verdade que homens são proibidos, mas apenas de se juntarem ao clã, disse Kajiko. O que você faz no seu tempo livre não é da minha conta. No entanto, se alguém ferir uma das minhas companheiras, eu jamais o perdoarei. Podem fugir e se esconder, mas eu os encontrarei e os farei pagar. Só um verdadeiro idiota não perceberia isso, então ninguém se insinua para uma de nossas garotas sem intenção. Se algum homem ainda assim insistir em se aproximar de você, pode ter certeza de que ele está falando sério. Eu não vou espancar um homem assim até a morte, então não precisa se preocupar. Não sei, disse Kikuno. Se você tem algo a dizer, Kikuno, olhe-me nos olhos e diga, disse Kajiko bruscamente. Ele não importa. Morte, pensou Shihoru. Uma morte miserável. Nesse ritmo vamos morrer. Shihoru olhou para baixo e fechou os olhos. Manato-kun, Moguzo-kun. Ela se lembrou das expressões em seus rostos quando morreram. Será que Shihoru e os outros iriam acabar assim? Não necessariamente. Kajiko os estava convidando para se juntarem aos anjos selvagens. Será que ela estava exagerando na situação para convencê-los? Só podia ser isso. Mas a verdade é que a força do grupo havia sido reduzida pela metade. Mesmo que Shihoru aprendesse novas magias e Yumi adquirisse novas habilidades, elas não conseguiriam preencher a lacuna deixada por Moguzo. Sem Moguzo, elas seriam capazes de superar batalhas difíceis como a da Fortaleza da Vigia dos Mortos? Shihoru estava sempre na retaguarda do grupo, observando-os. Ela podia responder aquela pergunta com certeza. Eles não. Quando ela imaginava não ver as costas largas de Moguzo à sua frente, a cena parecia tão irremediavelmente vazia. Como maga, ela não usava nada que pudesse ser chamado de armadura, então se sentia nua em um campo de batalha sem Moguzo. Ela se sentia insegura, assustada e com vontade de fugir. Todos sabiam que a situação era desesperadora e tentavam desesperadamente fazer algo a respeito. Eles estavam trilhando um caminho espinhoso. Se elas se juntassem aos anjos selvagens, Shihoru e Yumi não precisariam mais trilhar esse caminho. Shihoru abriu os olhos, procurando observar a expressão de Yumi. Yumi provavelmente recusaria ali mesmo. Desculpe, mas é gentil da sua parte nos convidar, ela diria. Ao fazer isso, Shihoru provavelmente chegaria à mesma conclusão. Era o que ela pensava. No entanto, Yumi franziu a testa e projetou os lábios como um polvo. Ela estava pensando. Parecia não saber o que fazer. Até mesmo Yumi estava sem saber o que fazer. Shihoru baixou a cabeça. Ela nem sabia para quem estava tentando se desculpar. Nos dê um tempo para pensar sobre isso. Ai, cara, Haruhiro gemeu, virando-se na cama. Só de mudar de posição, já sentia uma dor insuportável por todo o corpo. Vou morrer. Depois de murmurar aquelas palavras, não, ele as rejeitou. Eu não deveria usar essa expressão tão levianamente. Mas mesmo assim, dói muito. Você é uma verdadeira ogra, Bárbara Sensei, ele gemeu. Não que eu já não soubesse disso. Existia uma habilidade chamada assalto. Era uma das habilidades de combate do ladrão. O nome sugeria algo poderoso, mas quanto ao tipo de habilidade em si, era um ataque desesperado. Você aceitava ser atingido por qualquer contra-ataque em troca de acertar um combo no inimigo. Você nem sequer considerava defesa ou esquiva. Você apenas atacava e atacava mais um pouco. Não se tratava apenas de desferir golpes aleatórios. Você usava as armas com eficiência, criando o mínimo de intervalo possível entre os ataques. Em vez de adotar ações defensivas ou evasivas, você reduzia o risco de um contra-ataque mantendo um ataque implacável. Se houvesse um contra-ataque, não haveria mais nada que você pudesse fazer. Você teria que aceitar a morte com dignidade. Era preciso matar antes de ser morto. Era uma habilidade viril. Haruhiro descansava seu corpo exausto e ferido na cama de cima de um beliche em um quarto pouco iluminado no alojamento dos soldados voluntários. Os novos equipamentos que comprará, uma adaga nova e de boa qualidade e uma arma de impacto chamada porrete, estavam ao seu lado. O bastão era um pequeno instrumento feito de um material flexível, com cerca de 30 centímetros de comprimento, sendo a extremidade mais pesada. Todo o conjunto era envolto em um cordão de couro, cuja ponta se enrolava na mão do usuário. Haruhiro havia preparado a nova adaga e a seiva para usar enquanto aprendia o golpe de assalto. Em outras palavras, para se fortalecer, Haruhiro escolheu aprender o golpe de assalto e adotar um estilo de empunhadura dupla. Haruhiro, é claro, não era ambidestro. Ele era destro. Não era simples usar uma arma com a mão esquerda. Quando se considerava que ele usaria uma arma com as duas mãos, a tarefa se tornava ainda mais difícil. Bárbara Sensei tinha lhe dito para simplesmente se acostumar. Deveria ser natural para você segurar suas armas o tempo todo em que estiver acordado. E quero que a segure enquanto dorme também, ela disse. Haruhiro segurava sua adaga e seu punhal. Segurar suas armas o tempo todo era demais, mas ele tentava tocá-las assim sempre que tinha um tempinho. Os 6 dias que ele passou aprendendo o ataque foram tão exaustivos quanto sempre eram. Nos 2 primeiros dias, ele passou muito tempo experimentando o ataque da Bárbara Sensei em primeira mão. Nos 2 dias seguintes, ele praticou os padrões do ataque praticamente sem dormir ou descansar. Nos 2 últimos dias, ele lutou com a Bárbara Sensei. No fim, Haruhiro nunca conseguiu acertá-la com o ataque, mas ela o atingiu com suas espadas de madeira inúmeras vezes. Ele desmaiou várias vezes e precisou ser curado por um sacerdote que a Bárbara Sensei chamou. Então, tecnicamente estou ileso, pensou Haruhiro. Ou melhor, estou curado. Meu corpo ainda dói por inteiro, no entanto. Isso e me sinto pesado. Vai muito além de apenas me sentir lento. Hanta não voltou. Ele murmurou. Shihoru e Yumi também não estão na hospedaria. Ambos saíram para aprender novas magias e habilidades.
Será que Hanta também está fazendo isso? Haruhiro suspeitava que Hanta estivesse aprontando alguma coisa, mas aparentemente não estava. Haruhiro planejava ir à Guilda dos Ladrões novamente amanhã para aprender outra habilidade, mas com seu corpo nesse estado, será que ele conseguiria? Não estou convencido, começou a pensar. Mas não é algo que eu possa me dar ao luxo de dizer, né? Concluiu em voz alta. Meu corpo está se sentindo terrivelmente lento, mas estou com fome. Eu deveria comer alguma coisa antes de dormir. Haruhiro se obrigou a levantar, embainhando sua adaga e prendendo seu cinto. Assim que desceu da cama, rapidamente sacou seu punhal e sua seiva e assumiu uma posição de combate. Muito lento, disse ele. Isso não é suficiente, pensou ele. Guardou a adaga e a seiva mais uma vez e então as desembainhou. Tentou várias vezes, mas simplesmente não parecia certo. Bom, acho que está tudo bem. Não há necessidade de apressar as coisas. Você não tem ânimo suficiente. Bárbara Sensei já o havia repreendido muitas vezes. Vigor, espírito, firmeza. Eu sei disso, pensou Haruhiro. Mesmo que eu queira mudar, mesmo que eu tente mudar, não é tão fácil. Mas eu quero. Ser mais positivo? Sempre alegre e enérgico. O tipo de cara que consegue arrastar todo mundo junto. Mas ainda assim ser cauteloso e capaz de seguir em frente quando as coisas ficarem difíceis. Esse é o tipo de líder que eu quero ser. Mas afinal, eu sou apenas um velho gato. O nome comercial de Shoko era Shake Cat. Quando Haruhiro se lembrou disso de repente, sentiu que precisava se sentar. De que adianta ficar sentado? Pensou ele, amargamente. Shoko se foi. Talvez pudéssemos ter nos aproximado, mas qualquer esperança disso acabou de vez. Ficar remoendo isso não vai me fazer bem, mas não consigo evitar pensar nisso de vez em quando. Preciso parar. Haruhiro guardou sua adaga e seiva. Comida. Está na hora de comer. Eu deveria comer. Se ele conseguisse algo gostoso para comer, tinha certeza de que isso o animaria. No instante anterior a sair da sala, ele sentiu uma presença. Havia algo no corredor. Hanta? Não, se fosse o Hanta, ele teria entrado. Shihoru ou Yumi? Se fossem elas, pelo menos teriam gritado. Melly faria o mesmo, então quem é? Isso é assustador. Nunca é demais ser cauteloso. Pode ser um ladrão, mas é pouco provável. Ele usou a habilidade furtividade para abafar seus passos ao se aproximar da porta. E agora? Ele decidiu num instante. Sacou a adaga na mão direita e abriu a porta com a esquerda. O sujeito estava parado bem do outro lado da porta. Era bem alto. Haruhiro enfiou o cotovelo no plexo solar do cara. Sem hesitar, Haruhiro deu a volta por trás dele e estava prestes a esfaquear o homem no pescoço. Quando espera, eu conheço esse cara. Você está vivo? Perguntou Haruhiro. Ai. O homem segurava a barriga com uma das mãos e fazia uma careta, mas não havia dúvidas de quem era. É o Senhor Alto, pensou Haruhiro. Da festa da Shoko. Um fantasma. Não, não é isso. Não pode ser. Eu pensei que ele tivesse morrido na Fortaleza Vigia dos Mortos. Eu tinha certeza de que todo o grupo do Shoko tinha sido aniquilado. Será que eu estava enganado? Bem, sinto muito por estar vivo, murmurou o homem alto. Não, não há nada pelo que se desculpar. Mas, e quanto aos outros? Não sobrou ninguém além de mim, disse o Sr. Tal, respirando fundo. E eu tinha certeza de que ia ser morto agora mesmo. Bem, é o que acontece quando você fica parado aí desse jeito, disse Haruhiro. Não me culpe por achar que você estava desconfiado. É assim que funciona? Perguntou o homem. É assim que funciona. Serei mais cuidadoso daqui para frente. Seria uma boa ideia, disse Haruhiro. Bem, de qualquer forma preciso ir. Haruhiro respondeu. Espere, eu queria conversar. Para mim? Perguntou Haruhiro. Bom, tipo, só nós dois estamos aqui, parceiro. Bem, sim, mas... O quê? Sobre o que você queria falar comigo? Bem, eu me pergunto, o Senhor Alto coçou a cabeça. Posso pedir um conselho? Não posso? Perguntou o rapaz. Bem, quer dizer, claro, sou mais velho que ele e tudo mais, mas nunca conversamos de verdade antes, pensou Haruhiro. Também não estou com vontade de começar agora. Quer dizer, sinto pena do cara, mas mesmo assim, o grupo de Shoko tinha 6 pessoas. O Senhor Alto perdeu 5 companheiros de uma só vez e ficou completamente sozinho. O que teria acontecido com ele depois disso? Haruhiro não sabia, mas se o cara estava vindo até ele em busca de ajuda, provavelmente não estava se divertindo muito com um novo grupo de companheiros. Podemos conversar um pouco enquanto comemos, se não se importar, disse Haruhiro. Isso serve. Certo, disse Haruhiro. Eu pago. Tenho que questionar porque estou tentando bancar o bom veterano aqui, mas um pouco de compaixão pelo cara provavelmente não vai me fazer mal, pensou ele. Quer dizer, eu sei o que ele deve estar passando. A vila de barracas de comida perto da Vila dos Artesãos ficava próxima à hospedaria, então eles decidiram procurar algo por lá. Por hora, Soruso estava fora do cardápio para Haruhiro. Talvez ele nunca mais comece aquilo. Eles foram a uma barraca com todos os tipos imagináveis de espetinhos fritos de carne e legumes e comeram vários deles. O Senhor Alto apenas comeu os espetinhos quentes que Haruhiro lhe ofereceu, sem tentar dizer nada. Bem, tudo bem, disse Haruhiro. Espere, não está tudo bem. Você não tinha nada para me perguntar? Disse o cara alto. Acho que sim. Haruhiro talvez não fosse a pessoa mais indicada para falar, mas achou o Senhor Alto extremamente brusco. Parecia intensamente indiferente e cínico. Tinha mais de 1,70 metros de altura, mas sua postura era péssima. Mas sabe, eu tenho uma pergunta para fazer, disse o homem alto sem jeito. Claro, um favor, digamos assim. Haruhiro ficou surpreso. De mim? Um favor? O quê? É muito difícil dizer isso, disse o homem alto, visivelmente desconfortável. Prolongar o assunto não vai ajudar. Acho que não. Pode parecer rude dizer isso, disse Haruhiro, mas você é meio chato, sabia? Kuzaku, disse o cara. Seu nome? Perguntou Haruhiro. Sim, meu nome. Você é Haruhiro, certo?
Bem, sim, eu sou, disse Haruhiro. Ele está falando comigo casualmente agora? Bom, tudo bem. Eu realmente não me importo. Haruhiro era definitivamente mais velho que o Sr. Alto, ou Kuzaku, mas não era como se ele tivesse 1 ou 2 anos a mais de experiência como soldado voluntário. E dos dois, Haruhiro provavelmente parecia mais jovem. Além disso, ele não gostava de ser formal demais. Pode tirar o kun, disse Haruhiro. Então, qual é o pedido? É tudo uma questão de festa, disse Kuzaku. Certo. De quem? Atenciosamente Haruhiro-kun. Não, Haruhiro. Meu? Perguntou Haruhiro. Quer dizer, agora estou sozinho. Eu vejo. Estou pensando em me juntar a algum grupo, explicou Kuzaku. Preciso garantir meu sustento e tudo mais. Você não vai chegar a lugar nenhum sem renda, né? Concordou Haruhiro. Mas sei lá, de alguma forma, parece errado. O que significa isso? Perguntou Haruhiro. Não é um pouco difícil? Perguntou o rapaz. Acabei de perder 5 camaradas e fiquei completamente sozinho. É como se eu tivesse que me dar bem com pessoas que nunca passaram por isso. Você acha que eles não entenderiam como você se sente? Perguntou Haruhiro. Quase. Mas acho que é a mesma coisa. Kuzaku levou a mão ao queixo e deixou a língua para fora da boca. Meu queixo está cansado. Faz tempo que não falo por tanto tempo. Esse é o meu problema, pensou Haruhiro. Isso não vai dar certo. Não consigo me imaginar me dando bem com Kuzaku. Por quê? Algo está me incomodando. É isso. Naquela época, Kuzaku estava lutando contra um orc, com as costas contra a parede, tentando proteger Shoko. Mas ele não conseguiu protegê-la. Kuzaku foi derrotado pelo orc e em seguida, Shoko foi morta. Haruhiro se solidarizou com a situação de Kuzaku. Mas cara, você falhou em proteger a Shoko, sabia? E mesmo assim, você ainda está vivo enquanto a Shoko está morta. Que história é essa? Não era que Haruhiro pensasse isso de forma clara. Ainda assim, havia algo que o incomodava. Provavelmente era isso. Shoko estava morta, mas Kuzaku estava vivo. Kuzaku pode muito bem ter feito o seu melhor. Kuzaku pode ter ficado mais infeliz do que qualquer um deles com o que aconteceu. Pode ser que não houvesse nada que Kuzaku pudesse ter feito, mas Haruhiro não podia negar que sentia certa antipatia por ele. O que você tem feito? Perguntou Haruhiro. Desde então, aprendendo habilidades, esse tipo de coisa, disse o homem alto. Eu tinha algum dinheiro. Minha herança, digamos assim. Kuzaku puxou o lóbulo da orelha com um leve sorriso forçado no rosto. Além disso, tenho pensado bastante. Então, você quer se juntar ao meu grupo? Perguntou Haruhiro. Sim, basicamente. Você é um guerreiro? Perguntou Haruhiro. Não, um paladino. Meu grupo perdeu Moguzo, nosso tanque, então você está pensando em tomar o lugar dele? Perguntou Haruhiro. Não estou pensando nisso. Kuzaku pareceu ofendido. Eu também não acho que conseguiria. Vocês são meus veteranos. Estão em outro nível, em termos de experiência e tudo mais. Mas nós queremos um tanque, admitiu Haruhiro. Sinceramente, quando estava na Guilda dos Ladrões sendo submetido a um treinamento rigoroso por Bárbara Sensei, era só nisso que ele conseguia pensar durante seus raros intervalos. Que no fim das contas, eles realmente precisariam de um tanque. Que talvez não houvesse outra escolha a não ser encontrar um guerreiro ou paladino para se juntar ao grupo. Haruhiro balançou a cabeça e suspirou. Mas, esta é apenas a minha opinião sobre o assunto, mas é muito cedo. Ainda não chegamos a um acordo. Além disso, não é algo que eu possa decidir sozinho. Não posso te dar a resposta que você quer. Desculpe. Entendo. Kuzaku inclinou levemente a cabeça. Eu também sinto muito. Não é que não me dou a fazer isso, pensou Haruhiro. Mas honestamente eu nunca mais quero ver Kuzaku. Moguzo se foi. Que golpe muito sério. Gualhahaha. Hanta gargalhou alto. Parecia que fazia muito tempo que ele não via a luz do dia. Na verdade, fazia muito tempo mesmo. A temida Guilda dos Cavaleiros ficava no subterrâneo, nos extensos bairros pobres da cidade oeste de Alterna. Hanta havia ficado lá por um tempo para aprender 2 habilidades. Durante 9 dias, ele não havia posto os pés para fora daquela guilda úmida e parecida com uma prisão. Não, não era apenas parecida com uma prisão. Ele não poderia ter saído mesmo se quisesse. Se insistisse em sair, teria saído como um cadáver. Nesse aspecto, pelo menos, era uma prisão. O sol deveria ter aquecido o corpo de Hanta, mas em vez disso ele tremeu de frio. Caramba, eu sei que digo isso toda vez, mas os senhores eram assustadores. Dentro da Guilda dos Cavaleiros Temíveis, havia vários cavaleiros temíveis com a posição de Lorde. Ele não sabia o número exato, mas Hanta provavelmente já havia conhecido 7 deles. Por que provavelmente? Porque os Lordes escondiam seus rostos e nunca revelavam seus nomes. Ele só conseguia distingui-los por suas vozes e altura. Isso significava que havia 7 que Hanta conseguia diferenciar. Cada um deles era assustador. Não demonstravam um pingo de bondade e eram impiedosos demais. Para ser franco, Hanta não conseguia enxergar os Lordes como seres humanos. Se alguém dominasse o caminho do Cavaleiro Temido, se tornaria assim? Eles são muito legais, viu? Disse Hanta. Eu quero ser assim. Lorde Hanta, hein? Ei. Hanta levou a mão à garganta, tossindo para limpá-la, e então tentou imitar as vozes deles. Chame-me de Lorde. Você é escravo do Lorde Sulhel, e eu sou escravo do Lorde Sulhel que lhe mostrará o caminho. Não precisamos de nomes. Oh, isso foi demais. Foi demais, não foi? Foi muito demais. Ai. Hanta levou uma pancada na nuca, mas quando se virou para olhar, não havia ninguém lá. O quê? Será que imaginei isso? Não pode ser, né? Ele esfregou o local onde fora atingido, virou-se para frente e lá estava um Lorde vestido de preto, parecendo uma sombra nebulosa enquanto se afastavam. Cook, será que eu ouvi isso? Hanta gritou. Escravo tolo. O senhor parou, virando o rosto coberto por uma máscara vermelho escura para encará-lo. Você aceitará ser abraçado pelo Lorde Sulhel? Ele não. Hanta exclamou surpreso. Estou bem, obrigado. Como assim você é bom? Perguntou o senhor.
Bem, por enquanto estou bem. Tipo, eu ainda quero servir ao Lorde Sulliel e tipo, eu posso servi-lo. Tipo, eu vou servi-lo muito bem. Hanta tagarelou. Eu acho que posso ser muito, muito mais útil do que sou agora, então, o M me deixe ir por enquanto. Eu imploro. Hanta saltou no ar e atirou-se ao chão. Esfregou a testa contra o piso. Foi uma reverência magnífica. Eu errei. Eu estava errado. Vou me matar de trabalhar com total sinceridade para cumprir a vontade do Lorde Sulliel. Então, por favor, por favor, por favor, por favor, só desta vez. Poupe minha vida, ao menos. Seus vermes. O senhor partiu, deixando para trás apenas essas palavras. Hanta se levantou e enxugou o suor frio do rosto. Essa foi por pouco. Mas sabe, não foi a primeira vez que encontrei um lorde fora dali? Então os lords saem como pessoas normais, né? Bom, sim, claro. Eles não podem ficar no subterrâneo o tempo todo. Caramba, se ela tirasse aquela máscara, eu nem saberia quem ela era. Eu poderia encontrá-la no bar e nem perceber. Aquela lorde devia ser uma mulher. Quer dizer, ela tinha peitos. Eu só conheço uma lorde mulher, então devia ser ela, né? Talvez ela seja até gostosa quando tira a máscara. Uma femme fatale total, hein? Eu toparia. Hehehe. Enquanto vagava pelas ruas labirínticas da cidade oeste, Hanta fantasiava sobre os dias de amor e luxúria que se desenrolariam entre os dois quando ele finalmente se tornasse um lorde. A temida guilda dos cavaleiros o forçava a uma vida de abstinência, então quando saía estava sempre reprimido. Afinal, sou um jovem saudável, disse Hanta. Não podem me culpar. Hanta estava parado em frente ao beco celestial, olhando para o céu. O sol parecia tão brilhante e quente quando ele sairá, mas agora já era noite. O sol estava baixo no horizonte. Vou viver a sua parte também, parceiro, disse ele. Quer dizer, eu preferiria que você estivesse aqui para viver comigo, mas estou bem sem você. É porque minha lenda como mais forte está apenas começando. Fique aí sentado e me observe, seu idiota. Hanta esfregou os olhos e fungou. Colocou as mãos na cintura, estufou o peito e deu uma gargalhada alta. Sentia-se invencível quando fazia isso. Não, ele não apenas se sentia assim, ele era invencível. Hanta fez um desvio tranquilo pela Alameda Celestial. Ele não iria à boba taverna da Cher esta noite. Não, ele havia decidido ir a um lugar com muitas garotas bonitas para lhe servirem bebidas. Se as coisas corressem bem, ele levaria uma ou duas delas para casa e depois continuaria com o relacionamento até o fim. Do jeito que eu estou agora, eu consigo. Hanta empinou os quadris no ar e olhou em volta procurando um lugar. Os melhores lugares eram reservados para as forças regulares do exército da fronteira, sem permissão para soldados voluntários. Então ele precisava ser cuidadoso em sua escolha. Hanta queria um lugar que parecesse ter muitas garotas jovens, voluptuosas e com corpo de ampulheta que fossem gentis e atenciosas, mas que se tornassem ousadas quando estivessem sozinhas com ele e tomassem a iniciativa. Hanta caminhou algumas vezes pela Beco Celestial antes de parar em frente a um estabelecimento. O clube de cabaré Rum Paradise. A fachada parecia um pouco deslocada, mas havia garotas na sacada do segundo andar vestidas com roupas que não deixavam nada para a imaginação. Elas lançavam olhares intensos para os homens que passavam e acenavam para que entrassem. É claro que Hanta também estava sendo convidado. Não, Hanta foi convidado especificamente. Ei, estou super animado. Ele gritou. Fazendo tudo o que podia para controlar seu sangue fervendo, Hanta saiu correndo pela porta do paraíso Rum. Então alguém o agarrou pelo ombro. Ei, Curly! Exclamou Hanta. Era essa a sensação de levar um balde de água fria na cabeça. Hanta se virou, pronto para desferir 3.000 socos e 7.000 chutes naquele desgraçado que ousara tocar seu ombro, mas ao ver aquele rosto, mudou de ideia imediatamente, atirando-se ao chão e fazendo uma reverência. Era a segunda reverência saltando que ele fazia naquele dia, mas considerando com quem estava lidando, não podia se dar ao luxo de se envergonhar disso. Me desculpe. Espera, eu fiz alguma coisa? Devo ter feito, né? Porque não estaríamos fazendo isso se eu não tivesse feito. Enfim, eu sinto muito, muito mesmo. Pelo que você está se desculpando? Perguntou Renji. Bem, eu realmente não sei por que estou me desculpando, exclamou Hanta. Não é isso? Eu não preciso me desculpar. Espera, o que você está fazendo aqui, Renji? Não Renji-san. Talvez você também vá para o paraíso do Rum? Não só vá lá, mas você é um frequentador assíduo. Rum Paradise? Quando Renji olhou para a sacada do segundo andar, as garotas gritaram e berraram. Mas não foi só isso, Hanta viu. Ele testemunhou. Uma das garotas puxou para trás a parte do decote do vestido, que já era reveladora, dando a ele uma espiada em seus seios fartos. A maquiagem dela era um pouco carregada, mas ela era uma garota bonita, e o jeito como Renji nem pestanejou, simplesmente negando com um não foi realmente másculo. Nunca estive neste lugar, disse Renji. Acho que não teria sido, disse Hanta. Então, por que você? Eu te vi por acaso, então te chamei, disse Renji. Não, quer dizer, por que você estaria falando comigo? Perguntou Hanta. Eu queria muito conversar com você. CC cada um? Perguntou Hanta. Renji alisou seus cabelos grisalhos, suspirando. Mas já não estou tão interessado assim. Por causa do Rum Paradise? Não, por causa do seu jeito de agir. Ah, claro. Hanta se levantou com uma risada sem graça, rapidamente cheirando a si mesmo para ter certeza de que não estava fedendo. Não, espera. Ele não é uma garota. É um cara. Tipo, o cara mais incrível de todos. Eu não preciso fazer isso. Ou melhor, ele me deixa 1 milhão de vezes mais nervosa do que qualquer garota. Que
Que sobre o que você queria falar? Hanta gaguejou. Venha comigo. Renji apontou com o queixo, indicando o caminho e começou a andar. Hanta exclamou, sim, senhor, e saiu correndo atrás dele. Renji levou Hanta a um bar pequeno e apertado na entrada do Beco Celestial. Era realmente apertado, mas o interior era organizado, com uma boa seleção de garrafas e barris de vinho atrás do balcão. Não havia outros clientes. Provavelmente era cedo demais para isso. Mais tarde, as pessoas se reuniriam ali para tomar um drink em silêncio. Esse era o tipo de lugar que devia ser. Em outras palavras, não era lugar para Hanta. E este é um bom lugar, disse Hanta. Conhaque qualquer tipo para 2, pediu Renji sem consultar Hanta. As bebidas ficaram prontas rapidamente. Havia um líquido amarronzado em um copo baixo. Hanta disse, claro que posso, e tomou um gole. Quase se engasgou com a bebida, mas de alguma forma conseguiu aguentar. Isso é forte. Renji deu uma fungada baixa e virou o copo de uma vez. Uau! Caramba, ele é demais. Como vai? Perguntou Renji. Bem, mais ou menos, digamos assim. Você sabe o que aconteceu com a gente. Moguzo, hein? Disse Renji. Bem, é assim mesmo. Eu o julguei mal, disse Renji. Ele era uma figura importante. O significado das palavras de Renji não estava claro. Moguzo tinha sido grande? O que ele queria dizer com isso? Que ele era mais forte do que pensava? Ou que a morte de Moguzo era algo muito sério, ou algo do tipo? De qualquer forma, Renji estava reconhecendo a existência de Moguzo. Cara, agora você tem um Renji te reconhecendo, parceiro, pensou Hanta, orgulhoso. Mas ser reconhecido depois da morte não te adianta muita coisa. Mas bem, ele já se foi, disse Hanta. Não vai adiantar nada ficarmos reclamando. Temos que nos virar sozinhos agora. É assim que vamos encarar. E quanto a Aruiro? Perguntou Renji. E quanto a ele? Não há muito o que dizer, disse Hanta. Bem, ele está se esforçando bastante à sua maneira. Não que ele seja um grande líder. É verdade. Ele não pode ser como você, Renji-san, acrescentou Hanta. Pare com esse negócio de san. Certo. Renji então. Hanta tomou um pequeno gole de seu conhaque. É uma bebida boa, se você tomar aos poucos. Mesmo assim, é estranho estar aqui, conversando com você assim. Só você? Trabalho é trabalho, disse Renji. E você quer manter isso separado do seu tempo livre? Sim, mais ou menos, disse Renji. Se você está sempre com pessoas, elas acabam ficando irritantes, concordou Hanta. É bom ficar sozinho de vez em quando. Até você se sente assim? Perguntou Renji com ironia. Eu me viro bem sozinho, sabe? Disse Hanta. Não costumo me sentir sozinho. Mas nesse ramo não dá para fazer tudo sozinho, então preciso de camaradas. De um grupo. Quer se juntar a mim? Perguntou Renji. Hanta quase assentiu com a cabeça e então espera aí, pensou ele. O quê? O que o Renji acabou de dizer? Quer se juntar a mim? Não, não pode ser isso, né? Quer uma lima gigante? Não, não é isso. Quer se juntar a mim? Foi isso que Renji disse. Perguntou Hanta, perplexo. No momento temos 5, disse Renji. Há espaço para mais um. Porque a proteção funciona em até 6, certo? Perguntou Hanta. Ladrões não trabalham no território de outros ladrões, disse Renji. Faz parte do código de honra deles. Também não preciso de um caçador que não saiba usar um arco, nem de um mago sem poder de fogo. Sua sacerdotisa também não serve para nada. Ela deixou Moguzo morrer. Isso não é. Ele sentiu o sangue subir a cabeça. Mas, por que Hanta deveria defender Mary? Só porque ela era sua camarada? Mesmo que fosse, ele precisava chamar as coisas pelo nome. Essa era a posição de Hanta. Ele não queria fingir amizade. Bem, sim, disse Hanta. As habilidades dela não são ruins, mas Mary fez uma grande besteira. Uma besteira enorme. Nossa Chibi pode não parecer, mas ela é útil, disse Renji. Isso me chocou muito, muito mesmo, disse Hanta. Não sei, ela simplesmente não parecia capaz. Mas se ela está apoiando o seu partido, ela deve ser incrível. Hanta, provavelmente foi a primeira vez. Renji não o chamou de Curly, ele o chamou pelo nome. Você vai se tornar útil. Quando te vi no Deadiad, foi isso que pensei. Mas Aruiro não pode te usar direito. Renji estava observando? Hanta tinha visto Renji e seu grupo. Renji era o único ali que era realmente incrível. Mas isso se devia apenas ao fato de Renji ser um louco que se atirava no perigo como se não fosse nada e dizimava os inimigos. Ron e os outros também eram bastante impressionantes. Eles estiveram com Renji o tempo todo e sobreviveram. Isso por si só já era especial. Era difícil acreditar que eles não eram soldados voluntários há mais tempo do que Hanta e os outros. Ele naquela festa. Se isso acontecesse, ele tinha certeza de que lutaria com muito, muito mais garra. Sem ter que se preocupar com seus companheiros, ele poderia usar suas habilidades à vontade para manter os inimigos à sua mercê. Era assim que um cavaleiro temido deveria lutar, não como ele estava agora. Ele tinha que se preocupar com todo tipo de coisa. Havia limitações demais. Se ao menos eles ainda tivessem Moguzo. Se seu parceiro estivesse lá, ele poderia ter se concentrado em lutar como um cavaleiro temível. Claro, isso não era mais possível. Considerando o grupo, Hanta não tinha escolha a não ser se tornar o tanque. Ele não era adequado para isso, mas podia fazer. Hanta pretendia encontrar suas próprias maneiras de lidar com a situação. Mesmo que isso significasse ter que matar quem ele realmente era, ele não tinha escolha. Não há mesmo outra escolha, ele se perguntou. Sou um cara egoísta, disse Renji, virando seu segundo copo de conhaque de um só gole. Cuido daqueles que podem me ser úteis. Não me importo com mais ninguém. No fim das contas, acho que a maioria das pessoas é assim. Se você vive pelos outros, significa que você morre por eles também. Sim, ouço isso com frequência, disse Hanta. Dizem que sou egoísta e egocêntrico. Deixe-os. Você acha que eu consigo ficar forte? Perguntou Hanta. Se eu sou quem está te usando, disse Renji.
Você quer que eu seja seu peão, é isso? Bingo! Renji não estava mentindo. No mínimo, ele achava que Hanta tinha potencial. Ele estava tentando recrutá-lo para o time Renji. Sério? Pensou Hanta. Vou cair na gargalhada. Isso é incrível. Será que a sorte finalmente está do meu lado? Então, o que eu faço? Com uma oferta dessas, nem preciso perguntar, né? A resposta é óbvia. Certo, cara. Haruhiro murmurou. Quanto tempo havia se passado desde que o sino das 8 horas tocou? 5 minutos? 10? Haruhiro não tinha nada caro como um relógio de bolso, então não sabia. Eles simplesmente não estão aparecendo, né? Ele continuou. Eles não são. Já fazia um tempo que Mary estava parada ao lado de Haruhiro, cutucando o chão inquietamente com seu pequeno bastão. Haruhiro provavelmente chegou ao portão norte por volta das 7h30. Parecia que Hanta tinha voltado para a pensão tarde da noite anterior. Quando tentou tirá-lo da cama, Hanta disse para ele ir sem ele. Ele não foi ligar para Shihoru e Yumi. Não achou necessário. Ele havia acordado relativamente cedo naquela manhã e sem nada melhor para fazer, Haruhiro decidiu sair da pensão logo cedo. Mary apareceu no portão norte cerca de 10 minutos depois de Haruhiro. É claro que ele ficou aliviado em vê-la. Graças a Deus, pensou ele do fundo do coração. Mary havia aprendido o sacramento. Era uma magia de luz de alto nível que curava ferimentos graves instantaneamente. E poderia ser considerada obrigatória para qualquer sacerdote de nível médio ou superior. Mary ainda só podia usá-lo cerca de 2 vezes por dia, mas o sacramento certamente seria uma grande vantagem para o grupo. Se fosse necessário, eles poderiam retornar do limiar da morte. Ter esse tipo de trunfo sem dúvida permitiria que Mary enfrentasse suas batalhas com serenidade. Além de ataque, Haruhiro havia aprendido outra habilidade com Bárbara Sensei, estilhaçar. Essa habilidade era encadeada após golpe baixo para atingir o joelho do inimigo. Com 2 opções que ele podia usar após um golpe baixo, prisão e estilhaçar, seus padrões de ataque ganhariam mais variedade. Em vez de usar golpe baixo apenas para se defender, ele poderia procurar oportunidades para atacar e então, finalizar com ataque. Essa era a estratégia que Haruhiro tinha em mente. Bem, duvido que seja tão fácil, mas cada um de nós precisa expandir o que pode fazer e ir o mais longe possível, pensou ele. Se fizermos isso, provavelmente, não, definitivamente, encontraremos um caminho a seguir. Haruhiro estava otimista. Ou pelo menos, estava tentando estar. Ele não era um bom líder, mas ainda assim era o líder deste partido. Um líder precisava manter a cabeça erguida, avançando um passo ou mesmo meio passo de cada vez ou ninguém o seguiria. Aliás, se o líder não avançasse, não havia como ninguém o seguir. Não se tratava de saber se ele conseguiria ou não. Ele precisava simplesmente começar fazendo. Nada começaria até que ele desse o primeiro passo. Se nada começasse, não haveria resultados. Assim que surgissem alguns resultados, ele os aceitaria, os usaria como motivação e seguiria em frente um pouco mais. No entanto, eles estão tão atrasados, Haruhiro murmurou. Sim, mas, disse Mary. Sim, talvez tenham dormido até mais tarde, sugeriu ela. Eu aposto. Eles podem estar cansados de aprender novas habilidades e coisas do tipo. Ah, disse Haruhiro. Pode ser isso. Espero que seja só isso. Bem, acho que provavelmente sim, disse Haruhiro. Normalmente, bem, eu sou muito, sabe? Se você me perguntasse se estou totalmente descansado, eu diria que não. A professora Bárbara é muito rigorosa. A risada de Haruhiro soou tão estúpida e incrivelmente vazia que ele se sentiu constrangido. Droga, isso não é bom, pensou ele. Que clima é esse? Esse clima. Por quê? Porque eles não estão aparecendo. Como podem estar atrasados num dia tão importante? Tipo, não tem como eles estarem, né? É estranho, sério. Eles não podem estar atrasados para isso. É óbvio. Se organizem, tá bom? Ou será que pode ser outra coisa? Tipo, talvez eles não estejam atrasados? A Haruhiro riu novamente, tentando afastar a incerteza que crescia dentro dele. Não adiantou nada, só fez com que ele quisesse fugir. Mas ele não fez isso. Ele pareceria um esquisito se fizesse. Eles simplesmente não estão aparecendo, né? Haruhiro repetiu. Eles não são, concordou Mary. O que eu faço agora? Haruhiro pensou. Mary também parece bem preocupado. O que está acontecendo? Sério, o que está rolando? Eu entendo o Hanta. Ele nem tentou sair da cama hoje de manhã. Quer dizer, ele é o Hanta. Mas a Shihoru e a Yumi também, sério? A Yumi pode não ser tão pontual, mas a Shihoru leva as coisas a sério. Ela nunca se atrasou para um encontro antes. Nenhuma vez. Esta é a primeira vez. Nesse caso, alguma coisa deve estar acontecendo, e é por isso que elas ainda não chegaram. Essa é a conclusão lógica. Depois do que aconteceu com a gente e com todos nós nessa situação, agora isso acontece. Murmurou Mary. Quando ele olhou para ela, Mary estava olhando para o outro lado da rua. Haruhiro também voltou seu olhar naquela direção. Shihoru, Yumi ou Hanta deviam ter vindo. O quê? Eles finalmente chegaram? Pensou Haruhiro. Ele estava errado. Um homem bastante alto, porém com má postura, caminhava em direção a eles. Ele vestia uma couraça, manoplas e algumas outras peças de armadura, mas tudo parecia de segunda mão. A couraça tinha o hexagrama de Lumiaris gravado. Ei! O homem parou em frente a Haruhiro, acenando com a cabeça. Embora Haruhiro não fosse de julgar, achou que o rapaz parecia muito sombrio. Parecia deslocado numa manhã tão bonita. Kuzaku, disse ele. Por que você está? Mary olhou para baixo, mexendo-se desconfortavelmente. Espera, o rosto dela está vermelho? Por quê? Haruhiro pensou. O quê? O que aconteceu? Kuzaku levou sua grande mão à testa, coçando a têmpora direita com o dedo mínimo. Digamos que isso nunca aconteceu. Então não diga nada desde o início, explodiu Mary. Acho que não devia ter feito isso, né? Concordou Kuzaku. Haruhiro interrompeu, incapaz de ficar quieto. Que?
Ei, o que foi? Aconteceu alguma coisa? Nada. Mary estava completamente fora de si. Não, nada, disse Kuzaku com uma expressão vaga, e era impossível entender o que tudo aquilo poderia significar. Alguma coisa aconteceu, pensou Haruhiro. Definitivamente alguma coisa aconteceu. Mas o que é esse algo? Como esses dois se conhecem? Seriam apenas conhecidos? Kuzaku é nosso subordinado, então é difícil imaginar. Mesmo assim, não posso ter certeza de que não sejam. Mary sai para beber sozinho à noite, então será que eles se encontraram em alguma dessas ocasiões? E então, algo aconteceu? Se algo aconteceu, teria que ser isso. Mary está olhando para baixo e segurando seu cajado com força. Kuzaku, por outro lado, está agindo como se estivesse constrangido, mas não está. Tipo, não foi nada demais. Tipo, acontece o tempo todo. Tipo, foi uma aventura única. Aventura. O que é isso? Eles fizeram isso? Haruhiro deu tapas e esfregou o próprio peito, piscando repetidamente confuso. Bom, sabe? O que a Mary fizer, é problema dela, né? Não tenho o direito de impedi-la nem de me intrometer, tá? O Kuzaku é alto, e por mais carrancudo que pareça, o rosto dele não é ruim. Se você olhar do jeito certo, ele é bem legal. Talvez. Não que eu saiba. Não sei se o rosto de um cara é bonito ou não. Não posso decidir isso. Nem quero. Como se eu me importasse. Ok. Já me acalmei. Estou bem agora. Ele estava calmo. A mente de Haruhiro era fria como gelo e silenciosa como estar em pé sobre um lago congelado. E daí? O quê? Você só estava passando por aqui? Não é isso, né? Perguntou Haruhiro. Não, não é. Então, o que é? Perguntou Haruhiro. Você está meio assustador hoje, né? Sou mesmo? Perguntou Haruhiro. Acho que não. Bem, vai responder a minha pergunta? Estou aqui para pedir um favor novamente, digamos assim, disse Kuzaku. A festa. Estou pedindo para me juntar a vocês. O que? Disse Haruhiro. Você estava dizendo, disse Kuzaku. Algo sobre não conseguir decidir sozinho. Que se os outros estivessem por perto, você poderia pedir a opinião deles, ou algo assim. Vocês pareciam que iriam se reunir em algum lugar. Ele é irritantemente persistente, pensou Haruhiro. Eu o rejeitei, não é? Tipo, eu disse um não bem claro, não é? Ele respondeu, entendo, certo? Isso não deveria significar ok, entendi, vou desistir. Haruhiro sentiu uma mistura de irritação e hostilidade fervilhando dentro de si, mas deixou o sentimento se acalmar por um instante. Não podia simplesmente descarregá-lo naquele cara. Não seria bom. Ele era o líder. Talvez fosse justamente por ser o líder que não podia fazer isso. Não tinha certeza, mas uma voz dentro de Haruhiro o ordenava apaziguar os ânimos e manter as aparências. Eu disse isso, sim, disse Haruhiro. Eu disse isso, mas isso não tem nada a ver com o assunto. Como assim? Perguntou Kuzaku. Bem, você sabe, isso é aquilo e isto é aquilo. O que é isto? Perguntou Kuzaku. Isto é. Droga, pensou Haruhiro. Não estou pensando direito. Não estou conseguindo manter as aparências. O que está acontecendo aqui? Estou perdendo a cabeça? Tipo, totalmente? Não posso negar isso. Haruhiro, cara. Kuzaku olhou para Mary. Você falou com seus camaradas sobre mim? Se falou, alguns deles podem ser a favor, certo? Mas eu não sei. Não, eu não fiz isso, disse Haruhiro. Mary falou com a voz estridente, mas tossiu para limpar a garganta. Eu talvez não seja a favor disso, na verdade. Haruhiro sorriu. Viu só? Como assim viu? Interrompeu uma voz rude. O que eu quero dizer com isso? Haruhiro deu um pulo para trás, surpreso. Uau! Hanta? Não precisa bancar o surpreso, disse Hanta. Tem alguma coisa errada com você, cara? Hanta, pensou Haruhiro. Quando foi que Hanta chegou tão perto de mim? Ele está bem ao meu lado. Não, não é só o Hanta. Shihoru e Yumi também estão aqui. Parecem surpresas. Eu é que deveria estar surpreso. O que? Disse Hanta, tirando a cera dos ouvidos e estreitando os olhos. Quem é você, cara? Não, eu conheço esse rosto. HM. Um dos nossos novatos, né? Hein? Cara, você não morreu no Dead? Você é um zumbi? Ainda estou respirando. Tenho quase certeza de que estou vivo. Calma aí, disse Hanta. Você está se achando muito para um dos meus juniores. Quer brigar? Eu te levo para um duelo individual. Não, passo. Não há motivo para isso, disse Kuzaku. Riu Hanta. Então é assim que você vai ser. É assim que você vai ser, hein? Você pode ser um pouquinho mais alto do que eu, mas é melhor não me olhar de cima para baixo, entendeu? Um pouco, né? Disse Kuzaku. É bem diferente, disse Yumi, comparando as alturas de Hanta e Kuzaku. Ele é 20 centímetros mais alto que você, não acha? Seu idiota, não pode ser tudo isso. Hanta vociferou. Onde você está olhando, seu imbecil? Acho que tenho provavelmente 191 ou 192 centímetros, disse Kuzaku. Shihoru deu uma risadinha. Hantaku não pode ter 171 centímetros de altura. Talvez você seja mais de 20 centímetros mais alto que ele. Eu também, gritou Hanta. Tenho facilmente mais de 170 centímetros. Claro que tenho. Tenho mais de 180. E o que esse grandalhão está fazendo aqui, afinal? Não, antes de chegarmos a isso, Haruhiro olhou para Hanta, Shihoru e Yumi, um de cada vez. Todos pareciam relutantes em encará-lo, como se sentissem culpados por algo. Era essa sensação que ele tinha. Por quê? Por que vocês estão tão atrasados? Não combinamos de nos encontrar no portão norte às 8 horas? Não espero que Hanta respeite isso, mas vocês dois. É sobre isso. Hanta revelou casualmente algo que Haruhiro não conseguia acreditar que estava ouvindo. Acontece que recebi um convite do Renji. Ele perguntou se eu gostaria de entrar para o time Renji. Haruhiro quase caiu para trás. A Yumi e a Shihoru também ganharam uma, sabia? Disse Yumi. Também. Disseram que podíamos nos juntar aos Anjos Selvagens. A Kajiko-chan tentou nos recrutar.
Droga, droga, droga. Haruhiro sentiu as pernas e os tornozelos bambearem. Vou cair. Sério. Não, não cair. Cair. Nas profundezas do inferno. Haru. Mary se aproximou para apoiá-lo. Então ele conseguiu se manter de pé, mas sentiu que talvez não conseguisse continuar assim. Não talvez, ele não conseguiria. Para que serviu tudo isso? Ele se perguntou. Para que serviram todas as nossas lutas até agora? Para que trabalhamos tanto? Será que eles não se importam? Será que todo o nosso esforço não significa nada? Não importa o quanto nos esforcemos, não podemos fazer algo dar certo se não vai dar certo, é isso? Afinal, éramos um bando de rejeitados. Não, alguém decidiu que precisava de Hanta, Shihoru e Yumi. Hanta, aquele Hanta. E era Renji de todas as pessoas. Isso significava que Haruhiro era pior que Hanta. Significava que Haruhiro era o verdadeiro rejeitado. Mary também. Mas Mary era sacerdotisa. Se ela simplesmente ficasse de boca fechada, alguém a chamaria para se juntar a eles. Havia uma diferença enorme no nível de procura por uma ladra e por uma sacerdotisa. O futuro de Haruhiro parecia sombrio. Não havia nada além de escuridão absoluta. Ele estava na escuridão. Uau! Kusako olhou para eles, franzindo a testa. Parece que vocês têm outros problemas antes de decidir se vão me deixar entrar. Ele tem razão, pensou Haruhiro. Ele tem toda a razão. Não tenho tempo para ele. Desculpe. Obrigado, Mary. Haruhiro se afastou de Mary, respirando fundo. Bem, então, pensou ele. O que vou fazer? Daqui para frente. Preciso pensar no que vou fazer da minha vida. Já sei. Nunca tive perfil para ser soldado voluntário, então talvez eu aprenda um ofício. Encontre alguém disposto a me aceitar como aprendiz. Parece um trabalho árduo, e duvido que eu consiga lidar com os negócios. Mas se eu me dedicar, talvez dê certo. Não é como se eu fosse morrer se errar, então é mais fácil. Mais fácil do que isso. Quer se juntar a nós? Hanta olhou Kusaku de cima a baixo da cabeça aos pés. Um paladino, hein? Entendi. Por algum motivo, Yumi deu um tapa nos braços e ombros de Kusaku, como se estivesse testando a resistência deles. O que um paladino faz? Bem, lutar com espada e tal? Kusaku ficou surpreso. Além disso, podemos usar magia de luz, então podemos curar algumas coisas. Mas não podemos nos curar. Fora isso, podemos nos defender com um escudo. Eles conseguem fazer todo tipo de coisa, né? Disse Yumi. Mais ou menos. Bem, não sei não, disse Kusaku. Acho que não. Basicamente, você é um tanque, certo? Shihoru perguntou hesitante. Kusaku assentiu vagamente com a cabeça. Sim, algo assim. Você não está sendo muito claro nisso, disse Hanta com desdém. Se você quer entrar para o nosso partido, precisa entender essas coisas. Como mais vamos decidir? Mary piscou repetidamente, seus olhos percorrendo rapidamente as pessoas ao redor. A cabeça de Haruhiro ainda estava meio confusa, então ele achou que algo estava estranho, mas não tinha muita certeza do que. HM? Hanta lançou um olhar desconfiado para Haruhiro. O quê? Você está agindo de forma muito estranha. Está me assustando, cara. Não, eu não sei o que é, mas eu não quero que você, de todas as pessoas, me chame de esquisito, disse Haruhiro. Só estou dizendo que você está agindo de forma estranha porque você está, disse Hanta. Se você não quer ser chamado de estranho, então não seja estranho. O que é assustador é uma questão de perspectiva. É só a sua. Não é isso. Haruhiro exclamou. O quê? Perguntou Hanta. Não, quer dizer, o Renji. Ele convidou vocês para irem com ele, não é? E a Kajiko fez o mesmo com a Shihoru e a Yumi. Se vocês se atrasaram por causa disso, deve significar. Desculpe por isso, disse Yumi. Eu sabia, Haruhiro não pôde deixar de pensar. O que mais havia para pensar? Veja, viu? Olha só. No fim das contas, é assim que as coisas são. Eu estava preparado para isso, então estou bem. Só que não tinha como eu estar preparado para isso, e eu definitivamente não estou bem. Yumi, para falar a verdade, quando a Kajiko-chan a convidou, ela realmente não sabia o que fazer, disse Yumi. Aposto que sim, disse Haruhiro com um sorriso forçado. Quer dizer, é a Kajiko. Ela é famosa. Ela estava sendo muito gentil, disse Shihoru, encolhendo-se. Ela era atenciosa e nos contou sobre todo tipo de coisa. As condições também eram boas. Para mim, o Renji disse que eu seria útil, sabe? Ele nem me chamou de Curly, me chamou pelo nome. Hanta, disse Hanta, baixando a voz. Ele talvez estivesse tentando imitar o Renji, mas parecia apenas que estava fazendo uma careta engraçada. Você vai se tornar útil, ele disse. Garra-ralhalha. Quem entende, entende mesmo. Meu talento brilhante, isso sim. Aposto, Haruhiro estreitou os olhos. Aposto. Nunca consegui te usar direito. Aposto que é isso. Sim, concordou Hanta. Renji também estava dizendo isso. Ele disse que você não seria capaz de me usar direito. Entendo. Haruhiro rangeu os dentes. Se Renji, o cara que rapidamente reuniu pessoas que podia usar, formou o time Renji e trilhou o caminho direto para o estrelato, era quem estava dizendo isso. Haruhiro não podia contestar. Haruhiro não tinha aptidão para a liderança. Ele sabia disso tão bem que chegava a doer. Era óbvio. Então, sendo assim, eu tive que quebrar a cabeça para decidir o que ia fazer, sabe? Disse Hanta, cutucando Haruhiro de leve, ou melhor, com força no ombro. É melhor você ser grato para o Piruou. Ai, espera aí, o quê? Grato? Por quê? Por mim. Hanta-sama. Eu decidi ficar com o grupo, cara. Gritou Hanta. Você deveria estar tão agradecido que choraria uns 3 litros de lágrimas. Disse Haruhiro, atônito. Yumi e Shihoru também, disse Yumi, esfregando as bochechas. Pensamos muito sobre isso, sabe? Conversamos bastante. Yumi, sinceramente, não estava muito confiante em seguir em frente assim. Ela estava preocupada em acabar causando problemas para todos. Yumi estava com medo. Até esta manhã, ela não tinha certeza do que ia fazer. Quanto a mim, não consegui decidir nada sozinha. Shihoru puxou o chapéu de maga para baixo. Achei isso patético da minha parte.
Talvez não haja lugar para mim. Talvez as pessoas fiquem melhor sem mim. Foi o que comecei a pensar. Me perguntei se conseguiria sustentar a todos. Se eu fosse continuar com este grupo, sabia que precisava estar preparada para fazer pelo menos isso. E se eu me juntasse a um grupo mais forte, a vida poderia ser mais fácil. Pode ser sim, mas Yumi e Shihoru tomaram uma decisão, disse Yumi, cerrando os punhos. Ficar neste grupo onde Minato estava, onde Moguzi estava e onde Haru-kun e todos os outros ainda estão. Yumi e Shihoru queriam fugir. Tem sido doloroso, sabe? Mas se Yumi fugisse, ela sabia que se arrependeria depois e, na verdade, Yumi não quer deixar todos os outros. O quê? O que está acontecendo com você? Hanta estava levemente corado. Apesar de como você normalmente age, você sente isso tão intensamente, hein? Por mim. Claro, Hanta, você é só mais um extra que vem junto com tudo isso, acrescentou Yumi. Quem você está chamando de figurante, seu idiota? Vou te agarrar e apertar sua bunda, seu imbecil. Seu pervertido. Yumi retrucou. Você não vale nada, é pior que lixo. Você é pior que estorvo. Yumi e Hanta voltaram às suas brincadeiras de sempre. Haruhiro olhou para Mary. Mary ainda parecia atordoada, como se não pudesse acreditar. Haruhiro provavelmente tinha a mesma expressão. Shihoru curvou a cabeça vigorosamente, inclinando-se tanto para a frente que parecia estar curvada, e seu chapéu caiu no chão. Shihoru rapidamente o pegou e o colocou de volta, curvando-se novamente. Desculpe, por ser indecisa. Mas, eu não queria mentir. Se eu não tivesse sido clara sobre as coisas, algum dia isso certamente teria criado uma ruptura, digamos assim. Ou algo ruim teria acontecido, eu pensei. Se eu não tivesse me aberto e contado tudo, incluindo minha fraqueza, eu não achava que conseguiria seguir em frente. Hanta bufou e cruzou os braços, desviando o olhar dela. Se você tem a chance de dar o próximo passo que está bem na sua frente, é natural querer aproveitá-lo. Por que você está se desculpando? Haruhiro inclinou a cabeça para o lado. Bem, então por que você perdeu essa chance? Se você quisesse, poderia ter entrado no grupo do Renji. Fiz isso para dar o próximo passo. Não é óbvio. Eu realmente não entendo. Disse Haruhiro. O que você não entende? É por isso que você é um idiota, disse Hanta. Agora, escute. Se alguém se oferece para me puxar para cima, e eu aceito só porque me mandam, não tem sentido. Para mim, isso não é progresso nem nada parecido. Subir rastejando até o topo usando minha própria força, isso sim é o que torna as coisas interessantes. É isso que eu chamo de dar um passo à frente. É o único jeito certo de fazer as coisas. Entendeu? Vagamente? Haruhiro disse. Não entendam isso vagamente, entendam completamente. Além disso, não me importa se é o Renji, o Kenji ou o Jejijeji, mas é muita presunção da parte dele achar que pode me levantar. Se alguém vai me levantar, serei eu. Então, basicamente, estou dizendo que vou elevar vocês 1 ou 2 níveis. Tentem não fazer nada que me envergonhe enquanto eu estiver fazendo isso. Esse é o dever de vocês. Quero ouvir a resposta de vocês. Sim ou sim? Sim ou sim? Perguntou Yumi, inflando as bochechas e fazendo beicinho. Se você disser assim, são a mesma coisa, não são? Sim, essa é exatamente a ideia. Kuzaku apontou para si mesmo. E eu? Quem se importa? Hanta fez um gesto como se estivesse virando uma lata de lixo. Não me importo com o que aconteça com um brutamontes como você. Um paladino, hein? Yumi franziu as sobrancelhas. HRM. É meio repentino, disse Shihoru, tentando não olhar para Kuzaku. Hanta talvez estivesse guardando o rancor injustificado dele por causa da diferença de altura. Yumi e Shihoru não sabiam como reagir quando o assunto surgiu tão repentinamente. Mary não parecia muito entusiasmada com a ideia por causa de algo que havia acontecido entre eles. E Haruhiro não queria complicar as coisas agora que tinham acabado de resolver tudo. Kuzaku, disse Haruhiro. Desculpe, mas eu realmente não posso. Por favor. Kuzaku fez uma reverência muito profunda. Quando colocou as mãos nos joelhos, inclinando-se para a frente em mais de 90 graus, o gesto transmitiu grande intensidade. E por favor, não estou pedindo isso por mera liberalidade. Estou falando sério. À minha maneira. Aposto que sim, resmungou Hanta. Todos nós precisamos ganhar a vida de alguma forma. Mas você não consegue fazer isso sozinho. Estamos sem um tanque agora, e somos a escória da escória. Se alguém vai te pegar, seremos nós, é isso? Não é isso, disse Kuzaku. Então o que é? Perguntou Hanta. Quero me juntar a vocês, disse Kuzaku, erguendo apenas o rosto e olhando para Haruhiro com os olhos semicerrados. Eu estava observando vocês em Deadiad. Honestamente não achei que vocês fossem fortes. Pelo contrário, pareciam pouco confiáveis. Mesmo assim, vocês nos ajudaram e no final estavam lutando na linha de frente. Eu, por outro lado, quase morri, então minhas lembranças são vagas, mas eu conseguia ouvir coisas. As vozes de vocês, por exemplo. Achei vocês incríveis. Teria sido mais fácil entender se vocês parecessem fortes, mas mesmo sem parecerem, vocês ainda conseguiram lutar bravamente. Achei isso demais. Pensei que ia morrer ali. Então eu ficava pensando, queria ter sido como vocês. Por que fui tão irresponsável e desleixado? Queria ter levado as coisas mais a sério. Era nisso que eu pensava. Tudo isso enquanto ouvia as vozes de vocês. Eu deveria ter morrido. Mas quando recobrei a consciência estava vivo. Todos os meus camaradas estavam mortos, mas eu era o único que ainda estava vivo. Haruhiro não conseguia desviar o olhar dele. Droga, pensou ele. Esse cara está falando sério. Ele estava expondo seus sentimentos sinceros para Haruhiro e os outros. Haruhiro não podia simplesmente ignorá-los. Se fosse rejeitá-lo, precisaria de uma razão adequada e justificada, na qual acreditasse fortemente.
Ele tinha alguma razão que fosse boa o suficiente para mandar Kuzaku embora. Se ele dissesse que simplesmente não gostava dele, ou que era muito cedo depois de terem perdido Moguzo, Kuzaku ficaria satisfeito com isso? Haruhiro conseguiria se convencer de que não havia problema em ter feito aquilo? Eu sou legal, né? Hanta passou a mão pelos cabelos cacheados e sorriu. Ele não se importou com o elogio, ou melhor, parecia estar se sentindo muito bem com ele. Mais ou menos, eu acho. Embora ouvir a verdade nua e crua assim não me deixe muito feliz, sabe? Mas se você consegue reconhecer o meu lado legal, você tem um potencial enorme. Não, eu não quis dizer só você, eu quis dizer todos, disse Kuzaku. Não me contradiga. Você deveria concordar. É óbvio que isso é melhor para nós dois. Um tanque de verdade, disse Shihoru com hesitação, é algo de que precisamos, eu acho. Sim. Yumi cruzou os braços e assentiu repetidamente. Se o Hanta for o tanque, vai ser uma baita confusão. Temos que fazer alguma coisa a respeito. Haruhiro olhou para Mary para avaliar sua reação. Mary franziu a testa e mordeu levemente o canto da boca. Se a festa precisar, tanto faz. Mas... Hanta apontou o dedo para Kuzaku. É só temporário por enquanto. Temporário. Durante o período de experiência, se você não estiver à altura do nosso nível, ou não conseguir acompanhar o resto de nós, ou não entender minhas piadas sofisticadas, ou não me venerar, ou não me pagar tributo, ou se surgir qualquer problema que não possa ser resolvido, você está demitido. Demitido. Entendeu? Não tome decisões por conta própria, murmurou Haruhiro. Sai daqui, Haruhiro, gritou Hanta. Estou tomando a decisão porque você não tem a cabeça no lugar. Você precisa ser decisivo daqui para frente, ou não vou hesitar em assumir o comando. É melhor se preparar para isso. Isso não é bom. Yumi se agarrou a Haruhiro. Haru-kun, se comporte. Se o Hanta fizer o que quiser, vai ser horrível. A Yumi não vai aguentar. Shihoru levantou a mão. Eu também. Mary também estava sentindo com a cabeça. Qual é o problema de vocês? Gritou Hanta, cuspindo para todos os lados. Estou fazendo isso para que esse indeciso, esse vagabundo, esse imprestável, finalmente assuma a responsabilidade. Eu sei, disse Haruhiro, acariciando o queixo. Eu entendo, cara. Vê você quer? Hanta gaguejou. Se você entender, então. Há muitos problemas na maneira como você está dizendo isso, disse Haruhiro. Mas no seu caso, você já tem uma personalidade difícil, então acho que não adianta reclamar. Ah, cala a boca, gritou Hanta. Fica quieto. Sério, sério mesmo. Kuzaku, Haruhiro disse. Quando Haruhiro ignorou o barulhento Hanta e o chamou pelo nome, Kuzaku ainda estava curvado olhando para ele. Talvez ele seja um cara surpreendentemente decente, pensou Haruhiro. Não posso afirmar nada com certeza. Embora eu imagine que faça sentido eu não saber. Posso descobrir daqui para frente. Se estivermos trabalhando juntos, tenho certeza de que começarei a perceber isso com o tempo. Isso vale também para o que aconteceu com Mary. Não me importo com isso. Preciso pensar no trabalho e na vida pessoal deles separadamente. Não vou te colocar em período de experiência como Hanta disse, mas não espero que você se encaixe perfeitamente de primeira, disse Haruhiro. Você é um paladino e vamos te fazer agir como tanque, então você vai carregar grande parte do fardo. Vai ser difícil, tenho certeza. Você pode descobrir que não está à altura. Você ainda está de acordo com isso? Sim, está ótimo, disse Kuzaku. Está bom o suficiente. Certo. Bem-vindo ao grupo então. Quando Haruhiro lhe ofereceu a mão direita, Kuzaku finalmente se endireitou e apertou sua mão. Apesar de ser grande e magro, sua mão é macia, pensou Haruhiro. Seu aperto não é tão firme, então ele parece meio instável. Ele não é muito resistente, digamos assim. Será que vai dar tudo certo? Além disso, mesmo que Haruhiro já tivesse afrouxado o aperto, por algum motivo Kuzaku não soltava sua mão. Disse Haruhiro. Você poderia me soltar agora? Disse Kuzaku. Foi mal. Não há motivo para se sentir mal. Certo. Hanta apontou para o norte. Agora que isso está resolvido, vamos partir. Pensando bem, nunca decidimos para onde iríamos, não é? Tenho uma ideia. Novos campos de caça, perfeitos para entrarmos em uma nova mentalidade enquanto recomeçamos hoje. É a próxima geração, um novo mundo de caça aos espíritos. Yumi inclinou a cabeça para o lado. Nova palavra caça-esperima. Yumi. Shihoru puxou o braço de Yumi. Shihoru, o que houve? Não é que esteja acontecendo alguma coisa, é só que... Onde fica isso? Quando Kuzaku perguntou isso com voz cansada, Hanta riu e disse, escute e tente não se surpreender. É o buraco das maravilhas. Talvez fosse verdade que Haruhiro e o grupo precisassem se aventurar em lugares novos e desconhecidos. Haruhiro e seu grupo eram como insetos agarrados à fronteira de Gringar. Não tinham asas e, portanto, não podiam voar para nenhum outro lugar. Felizmente, porém, tinham pernas. Podiam andar para frente. À medida que avançavam, paisagens nunca antes vistas se revelavam diante deles. Sob o céu infinito, a terra parecia se estender para sempre. Tinham a sensação de que podiam ir a qualquer lugar. Sinceramente, só de pensar em voltar para a cidade velha de Damuro ou para as minas de Cirene, o peso disso o incomodava. Mesmo assim, Haruhiro achava que não havia outra opção. Ele imaginou que se fossem fazer as coisas com calma e paciência, ajustando conforme necessário. Os 3 primeiros níveis das minas de Cirene pareciam um lugar mais apropriado. Ele estava tendo uma visão muito limitada, percebeu isso agora. Sentia que havia chegado a um beco sem saída, mas negligenciou a coleta de informações. Tudo isso fez com que Haruhiro percebesse profundamente o quão medíocre ele era. Como ladrão e como soldado voluntário, ele era comum, e como indivíduo era simples e sem imaginação.
Ele só conseguia enxergar as coisas de um ponto de vista banal, incapaz de dar os saltos lógicos necessários para ver as coisas de outra maneira. Chamar isso de ter uma visão realista pode soar bem, mas ele não só não conseguia dar esses saltos, como nem sequer pensava em tentar. Por isso, os devaneios de Hanta eram tão valiosos. Deixar Hanta livre e descontrolado era uma péssima ideia. Mas Haruhiro deveria incorporar algumas das ideias que Hanta tinha tido, aquelas que ele jamais teria imaginado sozinho. Muito bem, as planícies do vento veloz. E é alvo. Hanta berrou. Obviamente não importa o que acontecesse, ele jamais imitaria a maneira idiota como Hanta gritava como um imbecil e corria a toda velocidade em direção à planície. Yahoo-oi! Olá! Planícies do vento rápido. Valha ralhanha. Caramba, estou animado, uau! Gualhahaha! Posso perguntar uma coisa? Kuzaku perguntou a Haruhiro, apontando para o idiota que gritava. Isso é normal para o Hanta-kun? Sim, mais ou menos. Haruhiro disse. Uau! Disse Hanta, virando apenas a parte superior do corpo para olhá-los. O quê? Acabei de ouvir vocês me insultando? Ninguém está te criticando, disse Kuzaku simplesmente. Foi mais o Hanta-kun é mesmo diferente. Só isso. Guahahalhaha. Isso soa como um elogio. Viva por ser raro, gritou Hanta. Embora todos os outros estivessem fartos dele, o próprio Hanta parecia feliz com isso. Sério, que idiota feliz. Mas bem, quando estavam em um espaço aberto como este, a sensação era incrivelmente libertadora. Yumi, Shihoru e Mary pareciam tão encantadas com a paisagem magnífica que ficaram sem palavras. Quando seguiram 6 quilômetros ao norte de Alterna até o posto de observação de Adiad, e depois pouco mais de 1 hora ao norte através de bosques esparsos, depararam-se com planícies que só poderiam ser descritas como infinitamente vastas. Talvez devido à imensidão da região, os ventos ali eram fortes. Provavelmente foi daí que surgiu o nome Planícies do Vento Veloz. As planícies eram vastas e extensas, mas não vazias como um terreno baldio devastado. Parecia uma pradaria perfeitamente natural. À primeira vista parecia que era tudo pastagem plana, mas também havia árvores, e não era como se não houvesse elevações e declives no terreno. Acontece que com a imensidão de tudo aquilo, as árvores pareciam pouco mais do que grama um pouco alta, e as pequenas colinas aqui e ali eram, na melhor das hipóteses, insignificantes. Até onde se estendiam essas planícies? Será que elas tinham um fim? Hanta sombreou os olhos com a mão, olhando ao redor. Inclinou a cabeça para o lado. Sabe, não vejo nada lá fora. Tipo, não tem nenhum animal. Você pensaria que teria. Agora que você mencionou, Haruhiro apertou os olhos e olhou para o horizonte. Não havia sinal de pessoas, nem de qualquer criatura viva. Isso era bem estranho, pensando bem. Você acha que eles estão se escondendo? Não, não tem nenhum lugar para se esconder por lá. Ah, exclamou Yumi, apontando para a distância. Tem alguma coisa lá fora. Haruhiro olhou na direção que Yumi apontava. Onde? Talvez, murmurou Shihoru. Você quer dizer isso? Perguntou Mary, parecendo ter encontrado também. Ah, disse Kuzaku com o rosto se contraindo levemente. Minha visão não é das melhores, sabe? O quê? Onde? Hanta estava tão irritantemente barulhento como sempre. Onde? Onde está? Eu não consigo ver. Vocês têm certeza de que não estão imaginando coisas? Vocês devem estar alucinando, né? Se eu não consigo ver, deve ser. Espera, uau. É isso? Ah. Haruhiro finalmente encontrou o que provavelmente todos queriam dizer. Estava bem longe, do outro lado de uns arbustos. Havia algo lá. Algo que era alguma coisa. Era vago demais para ser útil, mas bem, estava muito longe. Então ele não podia afirmar nada com certeza. Isso é. Haruhiro começou. Algo vivo, talvez? Hanta completou a frase. Ele estava semicerrando os olhos com tanta força que pareciam fendas. Parece que está se mexendo, então deve estar vivo, eu acho. Está se mexendo, sim. Yumi era tecnicamente, não apenas tecnicamente, ela era de fato uma caçadora, e tinha treinamento em arco e flecha, então conseguia enxergar mais longe do que os outros. Está se mexendo. É assim que você provavelmente chamaria. Está andando, talvez? Andando? Shihoru praticamente agarrava seu cajado. Então, é bípede. É comprido e fino, murmurou Mary. Mesmo aos olhos de Haruhiro, a silhueta parecia longa e esguia, ou melhor, alta e esguia. No mínimo não parecia ser uma besta de 4 patas. Mas, sabe, disse Haruhiro, aqueles arbustos. Os arbustos em frente ao objeto em questão. Eram mesmo arbustos? Afinal, estavam bem longe daqui. Talvez não fossem arbustos, e sim um bosque de árvores bastante altas? Além disso, o terreno onde aquele bosque estava situado era ligeiramente elevado. Em outras palavras, isso significaria que ele estava caminhando do outro lado de um bosque em uma pequena colina. Os olhos de Haruhiro se arregalaram. É enorme, não é? Aquela coisa. Nuva. Hanta deu um pulo para trás, surpreso de forma exagerada. É sério. Agora que penso nisso, essa coisa deve ser gigantesca. Humano. Disse Yumi de repente. Aquela coisa. Para Yumi parece ter forma humana, sabe? Não. Disse Kuzaku com uma risada irônica. Isso não pode estar certo. Um gigante, disse Mary em voz baixa. Já ouvi falar deles. Há gigantes vivendo nas planícies do vento veloz. Hanta de repente fez um gesto com as mãos em volta da boca como se fosse uma corneta e gritou. Que diabos você está fazendo, cara? Pensou Haruhiro. Antes que Haruhiro pudesse bolar uma piada espirituosa, Mary acertou Hanta na nuca com seu bastão curto. Vá. O que você está fazendo, Mary, sua vadia? Gritou Hanta. Você é idiota? Ela retrucou. Quem você está chamando de idiota? Sabe de uma coisa? Existe uma antiga regra que diz que é preciso ser um para reconhecer outro. O que você vai fazer se o gigante vier para cá? Retrucou Mary.
Se acontecer, aconteceu. Eu dou um jeito depois. Não é nada demais. Você me tem aqui. Se quiser brigar, eu só preciso colocar no seu devido lugar. Oh, Yumi recuou. Se sabe, o gigante, ele simplesmente parou. Talvez? Corra. Hanta disparou em disparada antes mesmo de terminar de falar. Kuzaku observava perplexo. Ele mudou de ideia muito rápido. Ele é assim mesmo. Shihoru suspirou. Vamos correr, gritou Haruhiro, acenando com o braço e gesticulando para que todos se movessem. Hanta já parecia bem pequeno à distância. Ele era muito rápido quando se tratava de fugir. Haruhiro deixou Yumi, Shihoru, Kuzaku e Mary seguirem em frente, formando a retaguarda. Ele se virou para olhar para trás, sem parar de correr. O gigante estava se aproximando? Ou estava completamente imóvel? Haruhiro não conseguia distinguir com sua visão mediana, mas não parecia estar se afastando, então concluiu que era melhor continuarem correndo por enquanto. Para o oeste, bem a oeste. O posto avançado Lonezomi Field do Exército da Fronteira ficava a cerca de 35 quilômetros a oeste daqui. O posto avançado Lonezomi Field servia como base de operações para a Força Serpente Azul, a unidade que coordenou o ataque à Fortaleza de Ferro de Riverside na Operação Serpente de Duas Cabeças. Era chamado de posto avançado, mas havia muito mais gente morando lá além dos soldados do Exército da Fronteira. Era praticamente uma cidade por si só. A entrada para o Buraco Maravilha supostamente ficava em algum lugar perto do posto avançado Lonezomi Field. Enquanto corria, os olhos de Haruhiro encontraram os de Mary quando ela se virou. Eles não podiam afirmar com certeza se o gigante os estava perseguindo. Como não estavam correndo o mais rápido possível, podiam se dar ao luxo de conversar. Pensando bem, Mary disse a Haruhiro enquanto corria. Seu cajado. Hã? Perguntou ela, sem diminuir o passo. O que aconteceu com ele? Não é o que você tinha antes, é? Ah, isto é, Mary olhou para frente. A menos que Haruhiro estivesse enganado, ela provavelmente estava olhando para Kuzaku. Eu meio que perdi o controle. Vejo, Haruhiro disse. Já estava na hora de comprar uma nova, disse ela. A minha antiga não era muito prática em combate. Ah, disse ele. Você acha que é mais fácil bater nas coisas com a nova? Sim, disse ela. É isso aí. Este é mais simples que o anterior. É melhor como arma. Bom, então que bom que você mudou, disse ele. É uma coisa boa. Entendo. Ótimo, ótimo. Ah, tenho a impressão de que ela está tentando me enganar sobre alguma coisa. Mesmo assim, o que aconteceu entre ela e Kuzaku? Consigo imaginar mais ou menos, mas não quero imaginar. Eles provavelmente passaram de 20 a 25 minutos correndo. Yumi disse que ainda conseguia ver o gigante à distância, mas Haruhiro e os outros não conseguiam mais. Imaginando que provavelmente estivessem seguros agora, eles começaram a andar. A partir desse momento, eles caminharam pelos campos de grama. À primeira vista, parecia plano, mas havia irregularidades aqui e ali, e o solo era mais macio ou mais duro, então às vezes era fácil caminhar e às vezes não. Foi surpreendentemente cansativo. Tecnicamente, havia estradas que levavam ao posto avançado de Lonezomi Field. Haruhiro e os outros simplesmente não conseguiam encontrá-las. Eles deveriam estar indo na direção certa, então isso era um tanto desconcertante. Com o tempo, começaram a avistar grupos de animais aqui e ali. Devia ser por causa do gigante que não tinham visto nenhum antes. A maioria parecia ser herbívora, mas sabiam que devia haver carnívoros que os caçavam, então era um pouco assustador. Contudo, sendo caçadora, Yumi havia estudado os diferentes animais até certo ponto, então tinha conhecimento sobre eles. Embora certamente houvesse alguns perigosos, ela disse que não precisavam se preocupar muito. Se o percurso até lá fosse de 35 quilômetros, viajando a 4 quilômetros por hora, eles poderiam fazer a caminhada em pouco menos de 9 horas. Parecia possível que chegassem hoje, mas haviam partido preparados para acampar. Em parte por isso, não conseguiram sair de Alterna antes do almoço, então, afinal, não conseguiriam chegar lá hoje. Conforme a noite caía, eles decidiram acampar. Na verdade, isso significava apenas comer alimentos enlatados, se enrolar em cobertores e dormir. Eles cogitaram fazer uma fogueira, mas pareceu muito trabalhoso juntar material para queimar, então desistiram da ideia. A cortina da noite desceu sobre as planícies de Kikivin num instante. Contudo, com a lua vermelha brilhando, não estava completamente escuro. Talvez não fosse uma escuridão total, mas era escuro o suficiente para causar uma sensação opressiva. O vento tinha enfraquecido a partir do final da tarde. Agora era mais uma brisa suave. Em algum lugar por ali, havia animais emitindo seus diversos sons. Depois de ouvirem um uivo ao longe, Shihoru chamou Yumi perguntando: o que foi isso? Um cão jubado com chifres, talvez? Perguntou Yumi. Eles são como lobos e caçam em matilhas à noite. Foi o que o mestre disse. Será que eles vão nos caçar? Perguntou Shihoru. Não tenho certeza disso, respondeu Yumi. Mas o mestre disse que eles não atacam humanos com tanta frequência. Não com tanta frequência. Na natureza não existe nada absoluto, então tenha cuidado, explicou Yumi. Era isso que o mestre estava dizendo. Nada é absoluto, murmurou Shihoru. Escuta, você, disse Hanta com voz sonolenta. Não diga coisas que vão aumentar a ansiedade, porque a Shihoru é uma medrosa. Não é medrosa? Eu estou certo, não estou? Quem me dera os cães viessem e levassem embora só o Hanta. Disse alguma coisa, fracote? Eu não disse nada, disse Shihoru. Não consigo dormir com você fazendo barulho, então por favor, faça silêncio? Sim. Tá bom, eu também estou cansado. Ele bocejou alto. Fuai. Depois daquele bocejo estrondoso, Hanta logo estava roncando. Em momentos como esse, era de se invejar sua audácia. Mary estava em silêncio. Kuzaku também. Estariam dormindo ou não? Shihoru não parava de se virar na cama.
Parecia que não conseguia pegar no sono. Yumi respirava superficialmente enquanto dormia. Quanto mais tarde ficava a noite, mais esperto Haruhiro se sentia. Ele conseguia ouvir os cães de Juba e Chifres uivando de vez em quando e sentia algo se mexendo não muito longe. Não seria fácil dormir daquele jeito. Mesmo assim, com seus camaradas dormindo, ele não podia causar alvoroço e acordá-los. Tudo o que ele podia fazer era ficar sentado, pensando: uau, isso é assustador. É realmente assustador. Então ocorreu um evento que o obrigou a agir. Não eram os cães de Juba e Chifres uivando. Ele ouviu um rugido baixo. Não um som, uma voz. De um carnívoro. Ele não tinha certeza, mas tinha a vaga sensação de que provavelmente vinha de um dos grandes felinos. Parecia estar relativamente perto. Enquanto tremia, lá estava de novo, o rugido. Droga, pensou Haruhiro freneticamente. Nada bom, nada bom, nada bom, nada bom, nada bom, nada bom. Está vindo, está vindo, está vindo. Essa foi mais perto que a anterior. Sério, sério, sério. Será que vai nos comer? Hora de um banquete? Vamos ser devorados? Será que é uma dessas coisas? Tipo, como eu deveria acordar todo mundo? Está bem claro que eu preciso fazer isso agora. Mas sabe, se eu me mexer, parece que vai atacar? Tipo, é isso que vai fazer ele pular? Agora é uma má hora? Eu deveria esperar para ver o que acontece? Eu não sei. Qual é a resposta certa? Espera aí, eu não consigo me mexer. Estou com muito medo. Não, não, não. Enquanto eu perco tempo, posso acabar morto. Haruhiro tentou sacar sua adaga e sua seiva. Devo me levantar primeiro? Mas sabe, acho que me mexer muito pode ser perigoso. Se eu for me levantar, precisa ser um movimento rápido. Primeiro, preciso verificar a área ao meu redor. Vou mover um pouco a cabeça, junto com os olhos, para olhar em volta. Não sei. Está escuro, ok? Droga, está escuro demais. Não está lá, ou pelo menos acho que não. Não consigo enxergar no escuro, então não posso ter certeza. Vou ouvir com atenção. Para o próximo. Vou julgar pelo próximo rugido. Alguém droga, o ronco do Hanta está muito alto. Silêncio, por favor? Por favor, o rugido dele. Ele ainda não fez isso? Ele ainda não fez isso? Pronto. Haruhiro ouviu isso. Um pequeno rugido. Era minúsculo. Será que se mudou? Parece que sim. Mas ainda é cedo para relaxar. Acho. Provavelmente. Ele tentou esperar mais um pouco, mas por mais que esperasse não ouviu nada. Provavelmente já era seguro. Haruhiro sentou-se e um instante depois, Mary também se sentou meio grogue. Agora, ela murmurou. Agora mesmo, havia alguma coisa aqui, não é? Seja lá o que for. Esse sim, disse Haruhiro. Havia. Você os ouviu? Aqueles rugidos. Sim, eu fiz, disse ela. Foi assustador. Eu sei, né? Haruhiro concordou. Eu também. Espera aí, todo mundo está dormindo profundamente. Não consegui pregar o olho, disse Mary. Eu também não. Estava escuro, então eles não conseguiam ver o rosto um do outro, mas tudo começou a parecer um pouco engraçado, então ambos riram um pouco. Em seguida, os cães de Juba e Chifres uivaram novamente, fazendo com que ambos se assustassem um pouco. Haru, você acha que agora é seguro? Perguntou Mary. Não sei, ele quase disse, mas se conteve. Sim, vai ficar tudo bem. Está bem, disse Mary. Por que você não dorme um pouco? Perguntou Haruhiro. Vou ficar acordado até cansar. Talvez devêssemos ter feito turnos de vigia, né? Já que estamos aqui fora desse jeito. Você tem razão, disse ela. Bem, quando eu não conseguir mais lutar contra o cansaço, vou acordar o Hanta ou alguém assim, disse Haruhiro. Ou você pode me acordar, disse Mary. Sim, talvez eu faça isso. Bom, boa noite. Durma bem, disse Haruhiro. Mary. O que? Escuta, Haruhiro balançou a cabeça e suspirou. Desculpe, esqueci o que ia dizer. Ok, boa noite. Sim, Mary se deitou. Haruhiro permaneceu sentado. Enquanto olhava para a lua vermelha por algum motivo, ela o fez lembrar de Moguzo. Ele nunca mais veria Moguzo, mas isso não o deixava triste ou solitário, apenas parecia estranho. Isso não pode estar certo, pode? Pensou ele. Mas essa era a realidade. Por volta da hora em que o céu a leste começou a clarear um pouco, Kuzaku acordou. Perguntou Kuzaku. O que você quer fazer? Não consegui dormir, disse Haruhiro. Bem, isso e também estou de vigia. Não seria melhor você dormir? Perguntou Kuzaku. Se precisar de alguém de guarda, eu posso fazer isso. Haruhiro aceitou a oferta de Kuzaku e deitou-se para dormir. Suas pálpebras imediatamente começaram a pesar, e ele conseguiu adormecer um pouco. Ao acordar, Haruhiro e os outros fizeram uma refeição simples e partiram bem cedo pela manhã. No caminho, ele contou sobre o carnívoro que se aproximara durante a noite, mas eles fizeram piada da situação. Mary não pareceu muito contente com isso. À tarde, eles se depararam com um vasto planalto ligeiramente elevado. Depois de subirem, encontraram uma bacia além dele. À primeira vista ficou claro que aquela depressão no terreno, semelhante a um vaso, era o campo solitário. Ao olharem em volta, viram pequenas torres ao redor do que seria a borda do vaso. Torres de vigia, provavelmente. Havia diversas nascentes no fundo do caldeirão, bem como uma cidade cercada por um fosso e uma cerca. Sim, uma cidade. É uma cidade, pensou Haruhiro. Não era nada muito impressionante, mas havia mais de 10 a 20 edifícios, além das estradas que os ligavam. Também era possível ver pessoas circulando. Aquilo só podia ser chamado de cidade. Hanta passou o polegar no nariz. Finalmente conseguimos.
Posto avançado do campo solitário. Ele talvez estivesse tentando parecer descolado, mas não era nada descolado. Mesmo assim, se dissessem alguma coisa, ele começaria uma briga. Haruhiro e os outros ignoraram Hanta, sem pressa alguma, enquanto desciam a ladeira até o fundo do vaso. Não importava o quanto Hanta reclamasse, ninguém lhe dava atenção. O fosso ao redor do posto avançado era mais espesso do que parecia à distância, e também profundo. Estava cheio de água que provavelmente fora retirada das nascentes próximas. A cerca de aparência robusta fora construída sobre uma plataforma de terra compactada de 2 metros de altura, o que dificultava a escalada. Havia apenas uma entrada com uma ponte sobre o fosso naquele ponto. Ali, havia uma estreita abertura na parede de terra com um portão. Logo em frente à ponte, ao lado do fosso, havia várias tendas espalhadas. Podiam ser tendas, mas algumas eram bastante grandes e impressionantes. Talvez fosse ali que os soldados voluntários viviam. Havia soldados do exército da fronteira em frente ao portão. 2 deles estavam ao lado do portão, mas as torres de cada lado abrigavam mais de 10, alguns dos quais apontavam suas bestas para Haruhiro e seus companheiros. Pareciam estar tensos, mas quando o grupo mostrou seus distintivos do corpo de voluntários, eles ao menos os deixaram passar. Dentro da base, a estrada que saía do portão era ladeada por grandes edifícios que serviam como estábulos e quartéis. Depois de passarem por essa área, chegaram a uma praça. Do outro lado da praça, havia algo parecido com uma fortaleza. Parecia bastante segura e provavelmente era algum tipo de centro de comando. Havia vários edifícios aglomerados ao redor desse centro de comando, que provavelmente também eram de natureza militar. Eles conseguiam ouvir homens gritando em intervalos regulares. Devem ter estado treinando em algum lugar. Os soldados do exército da fronteira que eles viram aqui e ali, ou patrulhando a área, ou não deram atenção a Haruhiro e ao resto do grupo, ou ocasionalmente lançaram-lhes olhares de desprezo, mas não fizeram mais nada. No entanto, quando eles contornaram 2 quartéis e entraram nas ruas secundárias, a atmosfera mudou. Havia vários prédios extravagantes que não destoariam ao lado dos bares do Beco Celestial. Havia mulheres caminhando languidamente pelas ruas. Havia ferreiros. Havia fileiras de barracas. Havia vendedores ambulantes. Havia até mesmo algumas hospedarias que pareciam melhores do que os quartéis. Havia homens e mulheres que eles imediatamente identificaram como soldados voluntários. Eles estavam sentados nas diferentes barracas de comida, comendo e bebendo, ou negociando com os diversos comerciantes. Era um mercado, um local de entretenimento e um bairro residencial, tudo ao mesmo tempo. Num olhar superficial para as barracas, dava para perceber uma variedade razoável de armas e armaduras à venda. Talvez até superasse a Alterna em termos de seleção. Não havia muitos itens de primeira necessidade ou alimentos disponíveis, mas isso provavelmente se devia à falta de demanda. Um dos diferenciais era a presença de mercadores vendendo animais engaiolados que eles nunca tinham visto antes. Ao perguntarem sobre eles, foram informados de que também havia cavalos, dragões-cavalos, servos-cavalos e outros animais de grande porte para montaria e transporte de carga, amarrados do lado de fora da base. O mercador também alugava cavalos, então eles foram encorajados a considerar essa opção caso fossem para algum lugar distante. O dono de uma loja que vendia todos os tipos de tendas percebeu que eles eram novos no posto avançado e fez uma oferta de venda bastante insistente. Depois de explorarem tudo, começaram a ficar com fome, então pararam em uma barraca de comida para almoçar. Os espetinhos de carne frita tinham um certo charme rústico, e a água com suco de frutas ácidas também não era ruim. Eu poderia morar aqui foi a opinião de Hanta sobre o lugar, e Haruhiro não pôde deixar de concordar. Sabe, disse Yumi, com um olhar relaxado e alegre no rosto. Yumi, ela ouviu dizer mais cedo que também há casas de banho por aqui. Isso é importante, Mary assentiu enfaticamente. Sim, disse Shihoru com uma expressão incrivelmente séria no rosto. Se eu tiver que ficar um dia sequer sem tomar banho, sinceramente, é uma sensação horrível. Bem, sim, se você for uma garota, disse Kuzaku casualmente. Ah, as mulheres são um saco. Hanta gargalhou. Eu, por exemplo, poderia ficar 10 dias, talvez um mês, sem me importar, sabia? Não tomar banho nunca matou ninguém. Você diz isso, mas se começar a cheirar mal, não vai gostar nada disso, não é? Retrucou Yumi. O que, Yumi? Perguntou Hanta. Se você fica sem tomar banho, você fede tanto assim? Vem cá, deixa eu te cheirar. A Yumi não vai deixar você cheirar nada, seu idiota, ela retrucou. Perguntou Hanta. Bem, aposto que você deve estar com um cheiro bem ruim agora, né? Não, Yumi ainda não tem nenhum cheiro ruim. Bem, deixe-me verificar e lhe darei um parecer oficial de terceiros, disse Hanta. Além disso, não é como se você fosse perceber isso sozinho. Você não consegue sentir o próprio cheiro. Mary aproximou-se subitamente do pescoço de Yumi, cheirando-a. Ela não cheira mal, relatou. Yao? Deve ter feito cócegas na Yumi ou algo assim, porque ela soltou um grito estranho. Ah, Mary se afastou de Yumi. Desculpe. Não precisa se desculpar. Yumi pareceu um pouco envergonhada por algum motivo. Yumi só se assustou um pouco, só isso. Mas Yumi, ela está feliz em saber que não está com mau cheiro. O que você pensa que está fazendo, me deixando de fora da diversão? Gritou Hanta, gesticulando indignado. Deixe-me participar também. Não me inclua ativamente. Deixe-me entrar na brincadeira. Com a barriga cheia, decidiram que finalmente era hora de ir ao Buraco das Maravilhas. No entanto, para sua vergonha, Haruhiro e os outros só sabiam que a entrada para o Buraco das Maravilhas ficava no posto avançado do campo solitário. Hanta perseguiu alguns soldados voluntários e tentou perguntar, mas foi rudemente dispensado. Se você não os conhecesse e não estivesse pagando as bebidas deles naquela noite, a maioria dos soldados voluntários não seria muito amigável. Haruhiro deveria ter previsto que seria assim. Seria bom se houvesse alguém que eu conhecesse por aqui, disse Haruhiro, olhando ao redor. Ah, ele percebeu que sim.
Parece que Hanta também percebeu e começou a acenar. E aí? Shinohara-san. E aí, cara? Como você está? Um grupo de pessoas vestindo capas brancas caminhava em sua direção. O homem de rosto sereno, que liderava o grupo, dirigiu-lhes um largo sorriso. Shinohara era o líder de um clã renomado chamado Orion, mas era um sujeito de temperamento ameno e personalidade marcante. Por ser um grupo liderado por Shinohara, todos os membros de Orion eram amigáveis e bem organizados. Mesmo assim, o comportamento audacioso de Hanta deixou alguns deles consternados. Shinohara, no entanto, não pareceu se incomodar. Ei, disse o homem. Se você está aqui, isso significa que finalmente vai encarar o buraco maravilha também? Sim. Senhor, Bob, gritou Hanta, fazendo um gesto estranho, como uma saudação, sem nenhuma razão aparente. Ele estava completamente tomado pela empolgação. Era tão estúpido que chegava a ser constrangedor. Então, Shinohara-san, você vai para o buraco das maravilhas, assim como nós. Nossa, que coincidência. Não, disse Shinohara. Vamos para outro lugar. Temos assuntos a tratar no Monte Grief, Monte da Dor. Haruhiro murmurou as palavras. Não era um nome familiar, mas tinha um tom sinistro. Que tipo de lugar seria aquele? Será que Haruhiro e os outros também iriam para lá algum dia? Ah! Shinohara olhou para Kuzaku. Não me lembro de tê-lo visto antes. Sou Shinohara de Orion. Prazer em conhecê-lo. Kuzaku fez uma leve reverência com a cabeça. Olá, eu sou Kuzaku. Entendo. Shinohara fez uma pausa, fechando os olhos e respirando fundo. Se bem me lembro, todos vocês participaram da Operação Serpente de Duas Cabeças como membros da Força Serpente Azul, certo? Embora tenha havido poucas baixas na parte do exército da fronteira da Força Serpente Azul, com apenas 6 mortos. Ouvi dizer que 23 soldados voluntários perderam a vida lá. Eu não fui bom o suficiente. Mary olhou Shinohara diretamente nos olhos e disse. Cometi um erro que nenhum padre jamais deveria cometer. Por causa disso, eu o deixei morrer. Mary, um homem de cabelo curto e olhos estreitos, começou a se aproximar, mas parou. Hayashi, o homem que um dia fora camarada de Mary. E mesmo assim, você ainda está aqui. Shinohara colocou a mão no ombro de Mary. Em vez de parar, você seguiu em frente e continuou andando. Você encontrou bons companheiros, Mary. Sim. Mary olhou para o chão. Suas costas tremiam levemente. Quero dar um abraço nela, pensou Haruhiro, e então ficou sem jeito por ter pensado nisso. Não, não quero. De jeito nenhum. Não posso dar um abraço nela. Isso não tem nada a ver comigo. Ele não achava que esse fosse o seu papel. Afinal, não havia nada entre Haruhiro e Mary. É você também, Shinohara-san. Haruhiro pigarreou. Bom trabalho com o ataque à Fortaleza de Ferro de Riverside. Não sei nenhum detalhe, mas vocês venceram, né? Graças ao trabalho que vocês fizeram, tivemos uma vitória perfeita, disse Shinohara. Por um instante, pareceu que um sorriso cínico cruzou o rosto de Shinohara. No entanto, durou apenas um momento. Não era uma expressão típica de Shinohara, então Haruhiro pode ter imaginado. Para a Força Serpente Vermelha, as coisas tomaram um rumo oposto, continuou ele. O exército da fronteira sofreu um duro golpe, mas houve pouquíssimos soldados voluntários perdidos. Os Daybreakers de Soma foram os que realmente fizeram a diferença. Graças a eles, nós em Orion, tivemos uma vitória tranquila. Cara, Soma, hein? Hanta bateu os pés e puxou os cabelos cacheados. Caramba, esse Soma é demais. Os Daybreakers, hein? Shinohara cobriu a boca com a mão e sorriu. Mesmo sendo Hanta quem estava falando, Shinohara tinha uma expressão no rosto como se estivesse observando uma criança inocente. Ouvi dizer que Soma anda operando nesta cidade ultimamente, disse o homem. Você pode acabar encontrando por aí. Sério? Harini, no. Hanta gritou. Dá pra você calar a boca, cara? Sério. Haruhiro suspirou e se virou para Shinohara. Ah, é verdade. Shinohara-san, na verdade, tinha uma coisa que eu queria te perguntar. O que é isso? Espero ter uma resposta para você. Haruhiro esfregou a bochecha com uma das mãos, olhando para cada um dos membros de Orion. Homens e mulheres, todos o encaravam com olhos serenos. Não importava a idade, todos transmitiam a sensação de serem irmãos e irmãs mais velhos e confiáveis. Enquanto isso, seu próprio grupo, Hanta talvez estivesse prejudicando a dignidade do grupo sozinho, mas Haruhiro, Shihoru e Yumi, seu colega mais novo Kuzaku e até mesmo Mary eram todos mais jovens que o pessoal de Orion. Eles transmitiam uma sensação de inexperiência tão extrema que chegava a ser revigorante. Não foi nada refrescante. Na verdade, foi doloroso. Mesmo tendo vindo para Lonezomi Field em direção ao Wonder Hall, foi algo que fizeram quase que por impulso. E agora que estavam ali, nem sequer sabiam as informações mais básicas, então ele estava prestes a perguntar a Shinohara sobre isso. Será que isso está mesmo certo? Haruhiro se perguntou. Mas dizem que perguntar é um momento de vergonha, mas não perguntar é uma vergonha para a vida toda, e eu prefiro não perder tempo. Então, sobre o Buraco Maravilha, eu estava me perguntando onde fica.